Pedi para ir ao Alentejo ver a minha mãe doente. A minha sogra riu-se. Se queres ir, vai, mas não voltes a pôr os pés cá. O meu marido comprou uma moradia de 1 milhão de euros em frente à casa dela para trazer os meus pais, deixando a minha sogra furiosa. Hoje vou contar a história da minha própria vida. Uma história que começou no dia em que recebi uma chamada a dizer que a minha mãe tinha sofrido um AVC ligeiro no campo, e a minha sogra, com um sorriso desdenhoso, disse uma frase que me gelou até aos ossos. Se queres ir, vai, mas se fores, não voltes a pôr os pés nesta casa. O meu nome é Sofia. Naquela tarde, estava na cozinha da casa do meu marido, em Lisboa, com as mãos ainda molhadas de lavar legumes, quando o telemóvel no bolso do avental vibrou sem parar. Mal atendi, ouvi a voz assustada da nossa vizinha da aldeia, no Alentejo. Ó, Sofia, a tua mãe caiu no campo. A dona Amélia ficou com a boca de lado, as pernas e os braços fracos. O pessoal levou-a agora para o hospital distrital. Se puderes vir, vem depressa, filha. Fiquei paralisada. O cesto de legumes caiu-me das mãos, espalhando água pelo chão de azulejo, mas eu nem me conseguia baixar para o apanhar. A minha mãe, a dona Amélia, uma mulher que trabalhou a terra a vida inteira, habituada a sacrifícios. Se tinha dores de costas, escondia. Se tinha febre, escondia, com medo que a filha casada ficasse mal vista. E agora era uma vizinha a ligar, o que significava que a situação era grave. A tremer, liguei ao meu pai, mas ele mal conseguia falar, com a voz embargada. Filha, organiza-te e vem ter com a tua mãe. Já estou no hospital. Só de ouvir aquilo, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Limpei as mãos à pressa e fui até a sala. A dona Júlia, a minha sogra, bebia o seu chá com o ar tranquilo de sempre. Ao lado dela, o meu cunhado Ricardo, que tinha acabado de chegar do trabalho, e a minha concunhada Patrícia. Percorria o telemóvel, lançando-me um olhar de lado de vez em quando. Tentei manter a voz o mais respeitosa possível. Mãe, a minha mãe deu entrada no hospital. Peço licença para ir ao Alentejo uns dias para cuidar dela. A dona Júlia não perguntou o que a minha mãe tinha, se era grave, se precisava de ajuda. Apenas pousou a chávena, torceu os lábios num sorriso desdenhoso e disse, muito calmamente, mas com cada palavra a cortar como uma faca: se queres ir, vai. Mas se fores, não voltes a pôr os pés nesta casa. Fiquei em choque. Eu não estava a pedir para ir passear, não estava a pedir para ir a uma festa de família, e muito menos a abandonar as minhas responsabilidades para tratar de assuntos pessoais. Estava apenas a pedir para cuidar da mulher que me deu à luz, que me criou com mãos calejadas pelo trabalho no campo. O Ricardo, sentado ao lado, soltou uma gargalhada seca. Sofia, esta casa é esquisita. Qualquer coisinha, e é logo a família de fora. Parece que veem a casa do marido como uma pensão. Vêm quando querem e vão quando lhes apetece. A Patrícia, ouvindo isto, fingiu uma voz suave. Querida, é normal que te preocupes com a tua mãe. Ninguém te proíbe. Mas uma mulher casada tem de saber qual é a sua casa principal. Se por qualquer coisa da tua família ficas logo em pânico, os outros vão dizer que esta família não sabe segurar uma nora. Fiquei com um nó na garganta, sem conseguir dizer nada. As palavras casa principal dela trespassaram-me o coração. Então, depois de casar, a casa onde os meus pais viviam tornou-se secundária. A mãe que estava num hospital já não merecia que eu corresse para cuidar dela. Virei-me para o meu marido, Tiago. Pensei que ele, como tantas outras vezes, ia baixar a cabeça e aguentar. Desde pequeno que estava habituado a que a mãe o comparasse com o irmão mais velho, habituado a ser criticado por não ter tantos estudos, por não ter dinheiro, por não ser um motivo de orgulho para a mãe. Mas desta vez, o seu olhar era diferente. Era frio, profundo e assustadoramente silencioso. Olhou para a mãe durante um longo momento e depois perguntou, palavra por palavra: Mãe, estás a falar a sério? Estás a dizer à minha mulher que se for cuidar da mãe dela, não pode voltar? A dona Júlia levantou logo a voz. Disse alguma mentira? A nora que vem para esta casa tem de se preocupar com esta casa. Esse tipo de gente que morde a mão que a alimenta, sempre a pensar na família de fora, não faz falta aqui. Ouvi aquilo com o coração apertado, não só por mim, mas também pelo meu marido.
Durante todos estes anos, ele também foi menosprezado nesta casa. Quando faliu a primeira vez que tentou começar um negócio, a minha sogra disse que ele não chegava aos calcanhares do irmão. Quando os meus pais o ajudaram com o capital para abrir a oficina, ela disse que era uma coisa que os sogros faziam por vontade própria, que não merecia gratidão. Eu sabia que ele aguentava não por cobardia, mas porque queria manter o mínimo de relação com a mãe. Mas naquele dia, a gota de água fez transbordar o copo. O Tiago não discutiu mais. Virou-se para mim, com a voz grave, mas firme. Sofia, faz as malas. A tua mãe precisa de ti. Vamos. E quanto a esta casa, nem todo o lugar com paredes se pode chamar de lar. A frase fez com que toda a sala ficasse em silêncio. A dona Júlia olhou para ele de olhos arregalados, como se não acreditasse que o filho mais novo, sempre calado, se atrevesse a responder-lhe daquela maneira. Fui ao quarto buscar algumas roupas, os meus documentos e uma bolsa com medicamentos de emergência para a minha mãe. Quando saí, o Tiago já me esperava à porta, com as chaves do carro numa mão e o telemóvel na outra. Ouvi-o a falar com alguém do outro lado da linha, com uma voz fria e calma. Pode verificar para mim se a moradia em frente à casa da minha mãe ainda está à venda? Sim, essa mesma, virada para a estrada. Se a documentação estiver em ordem, compro-a hoje mesmo. Mas para perceber por que o Tiago foi tão decidido naquele dia, preciso de recuar aos nossos primeiros tempos de casados. Naquela altura, estávamos praticamente sem nada. O nosso bem mais valioso era uma mota velha, com a pintura a descascar. Tínhamos umas caixas de componentes eletrônicos num canto do quarto e um caderno cheio de dívidas pequenas. O Tiago ainda não tinha a sua oficina, não tinha clientes fixos, nem voz na sua própria família. Ele não tinha muitos estudos. Aos 18 anos, chumbou no acesso à universidade e andou de biscate em biscate. Houve uma altura em que trabalhou como ajudante de armazém. À noite, a sua camisa vinha encharcada de suor. Outra vez, fez entregas, enfrentando chuva e vento para levar caixas de componentes a todo o lado. Depois, arranjou trabalho numa pequena oficina metalomecânica. No início, só varria o chão e carregava peças, mas observava atentamente o mestre e aprendia aos poucos. Ele não era o tipo de homem de palavras bonitas. Tinha apenas mãos calejadas, um olhar determinado e a teimosia de, quando começava algo, ir até ao fim. Contudo, aos olhos da minha sogra, nada disso valia alguma coisa. A dona Júlia só olhava para os diplomas, os cargos e as aparências para avaliar uma pessoa. Sempre que falava do Tiago, suspirava como se ele fosse um fardo na sua vida. Um dia, ao vê-lo chegar à casa a carregar uma caixa pesada, disse-lhe com frieza: "Olha para o teu irmão e aprende. Não me envergonhes mais." Ele apenas baixou a cabeça, disse sim e levou a caixa para dentro. O irmão a que ela se referia era o Ricardo, o seu filho mais velho. Na altura, o Ricardo já era chefe de departamento numa construtora, andava sempre de camisa engomada, relógio a brilhar, e o telemóvel não parava de tocar por causa do trabalho. A dona Júlia via-o como o orgulho da família. Sempre que havia visitas, contava como o Ricardo era estimado pelo chefe, convidado para almoçar por parceiros de negócios e considerado alguém com futuro. O Tiago, sentado ao lado, mesmo sendo seu filho, parecia um estranho à mesa da sua própria casa. Até no dia do nosso casamento, ela não se esqueceu de rebaixar o filho mais novo. Lembro-me perfeitamente. Enquanto os convidados bebiam um copo de vinho no pátio, a dona Júlia dizia, a rir, a uns familiares: "Do Tiago não espero grande coisa, ele não é como o irmão. Agora, só preciso que ele case com uma mulher ajuizada, trabalhadora, que não me dê mais chatices, e já tenho sorte." Aquelas palavras, que chegaram aos meus ouvidos, doeram tanto como um balde de água fria no meio do meu dia de festa. Mas engoli em seco e aguentei. Pensei que, como era nova na família, se começasse a criar problemas logo no dia do casamento, diriam que a minha família não me tinha dado educação. Depois do casamento, ficamos instalados num pequeno anexo nas traseiras da casa. Chamavam-lhe o nosso espaço, mas no verão era um forno e no inverno as paredes enchiam-se de umidade. Abrir o roupeiro
era ser recebido por um cheiro a mofo. Uma vez, sugeri pintarmos e arranjarmos um pouco para resolver a umidade. A dona Júlia, ao ouvir, disse logo: assim já está muito bem. Onde é que há dinheiro para luxos? Quem ainda não produz nada, que aprenda a aguentar-se. Olhei para o Tiago e vi o maxilar dele a contrair-se, mas ele continuou calado. Enquanto isso, o Ricardo e a Patrícia viviam no andar de cima. O quarto deles era espaçoso, com ar-condicionado sempre ligado e até um frigorífico privado. Cada vez que a Patrícia descia à cozinha, o som dos seus chinelos na escada parecia cheio de superioridade. Ela costumava dizer-me, com um meio sorriso: tenha um pouco de paciência. Quando tu e o teu marido estiverem melhor, compram as vossas próprias coisas. Numa casa com muita gente, quem é mais esperto é que se safa primeiro. Parecia um conselho, mas cada palavra estabelecia uma hierarquia. O jantar em família era o momento em que o Tiago era mais comparado. A dona Júlia costumava pôr o melhor pedaço no prato do Ricardo e depois virava-se para o Tiago. Um homem que não ganha dinheiro não pode falar em orgulho. O teu irmão, num mês, ganha o que tu levas vários meses a ganhar a fazer biscates. Uma vez, o Tiago apenas sorriu, sem graça. Estou a esforçar-me, mãe. Ela respondeu de imediato. Esforçar-se sem resultados é o mesmo que ser inútil com persistência. Sentada ao lado dele, sentia o coração a apertar-se. Tinha pena do meu marido, mas uma pena silenciosa. Estava nos momentos em que lhe guardava o jantar quente quando ele chegava tarde. Estava nas noites em que lhe massageava os ombros, olhando para os arranhões nas suas mãos com um nó na garganta. Um dia, depois de lavar a louça, vi-o no pátio, a olhar para os seus sapatos sujos de óleo de motor. Perguntei: estás triste? Ele apenas sorriu. Não, já estou habituado. Essa frase, já estou habituado, foi o que mais me doeu. Ninguém nasce para se habituar a ser desprezado. A nossa única sorte, na altura, era que os meus pais nunca olharam para o Tiago com desprezo. Na primeira vez que ele foi ao Alentejo depois do casamento, o meu pai serviu-lhe um copo de vinho e disse: não ter estudos não é problema. Desde que sejas trabalhador, ames a tua mulher e vivas com retidão, mais cedo ou mais tarde vais encontrar o teu caminho. A minha mãe deu-lhe umas roupas de trabalho velhas do meu tio. Qualquer trabalho honesto é digno, desde que o dinheiro seja limpo. Vi os olhos do Tiago a ficarem vermelhos, mas ele virou-se rapidamente. Talvez, desde pequeno, tivesse ouvido tantas críticas que raramente alguém tinha acreditado nele daquela forma. A bondade silenciosa dos meus pais tornou-se a primeira tábua de salvação que nos ajudou a atravessar os dias em que éramos menosprezados pela família dele. E a partir daí, no coração do Tiago, começou a formar-se uma promessa que só mais tarde eu viria a compreender. Quem lhe estendeu a mão quando ele não tinha nada, ele guardaria no coração para toda a vida. Depois daquela visita à minha terra, o Tiago tornou-se ainda mais calado. Não se queixava, não culpava ninguém, mas eu sabia que algo dentro dele tinha mudado profundamente. Um homem pode habituar-se a ser desprezado pela própria mãe, a ser olhado com sobranceria pelo irmão, mas é difícil esquecer a sensação de ser, pela primeira vez, tratado como um filho pelos sogros. A partir dos simples copos de vinho do meu pai e das palavras de incentivo da minha mãe, começou a nascer nele a ideia de que tinha de fazer algo a sério. Naquela altura, o Tiago trabalhava por conta de outrem numa pequena oficina metalomecânica. Ele tinha muito jeito, lia desenhos técnicos rapidamente e era bom a reparar máquinas, mas por não ter qualificações, o salário mal chegava para viver. Lembro-me de uma noite em que ele estava sentado na varanda a desenhar o esquema de uma oficina de componentes num caderno velho. Sentei-me ao lado dele e perguntei: queres mesmo abrir a tua própria oficina? Ele sorriu com tristeza. Querer, quero. Mas onde está o capital, Sofia? Tenho medo de te arrastar para mais dificuldades. Olhei para os seus traços hesitantes e senti uma enorme ternura. Aquele homem não tinha falta de talento, apenas de alguém que acreditasse nele. Inesperadamente, poucos dias depois, o meu pai ligou a pedir que fôssemos à aldeia. O almoço nesse dia foi simples: legumes cozidos, peixe assado e uma sopa de peixe. Mas o ambiente estava invulgarmente sério. Depois de comermos, o meu pai tirou uma pasta com documentos velhos de um armário
e colocou-a sobre a mesa. Ele falou devagar. Ouvi pela Sofia que o Tiago quer abrir uma oficina. Eu e a tua mãe conversamos e decidimos vender uma parte do terreno que temos junto à estrada. O dinheiro é um empréstimo para vocês começarem. Fiquei tão surpreendida que deixei cair os talheres. Aquele terreno era a poupança de uma vida inteira dos meus pais. A minha mãe, sentada ao lado, não disse muito. Apenas tirou os seus brincos de ouro, que usava desde o dia do seu casamento, envolveu-os num lenço e empurrou-os na minha direção. A sua voz era suave, mas firme. O meu dote não foi muito, mas quero que tenhas um caminho. Uma mulher casada, se não tiver nada seu, quando for desprezada, só sabe chorar, minha filha. Segurei no lenço com as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. O Tiago levantou-se de repente, com os olhos vermelhos. Inclinou a cabeça perante os meus pais, com a voz embargada. Não sou bom com palavras, mas cada cêntimo vosso será usado de forma honesta. Se eu vos desiludir, não terei mais cara para olhar para a Sofia. Com aquele capital, alugamos um pequeno espaço nos arredores de Lisboa. Chamávamos-lhe oficina, mas no início era apenas um barracão de zinco, um forno no verão e um sítio onde a chuva entrava até aos pés das máquinas no inverno. Tínhamos 3 máquinas usadas, compradas em segunda mão, 2 jovens aprendizes com pouco mais de 20 anos e uma secretária de madeira tosca onde eu fazia a contabilidade. A placa à porta foi pintada pelo próprio Tiago. As letras estavam um pouco tortas. Metalomecânica, Tiago, Sofia. Olhar para aquela placa fazia-me rir e sentir ternura ao mesmo tempo, mas no meu coração havia uma estranha confiança. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Durante o dia, o Tiago andava de carro à procura de encomendas. À noite, metia-se debaixo das máquinas a apertar parafusos. Um dia, uma prensa encravou e esmagou-lhe a mão, que começou a sangrar. Fiquei em pânico e quis levá-lo ao hospital, mas ele apenas enrolou um bocado de gaze e disse: "A encomenda tem de sair amanhã. Um atraso e perdemos o cliente." Fiquei com tanta raiva que comecei a chorar, mas percebi que, para quem está a começar como nós, a reputação valia mais do que o lucro. Eu tratava da contabilidade, contactava clientes, verificava e embalava as mercadorias. Havia dias em que abria a marmita para almoçar e antes de dar a primeira garfada, já estava a ouvir um cliente a reclamar ao telefone por causa de uma peça em falta. A família do meu marido, ao saber da nossa situação, em vez de nos encorajar, ridicularizava-nos. A dona Júlia, ao ouvir-me contar que a oficina tinha recebido a primeira encomenda, apenas torceu os lábios. "Oficina? Isso vai acabar por gastar todo o dinheiro da família dela, vais ver. Quem não tem estrela para ser patrão, não deve tentar voar alto." O Ricardo, sentado ao lado, também sorriu com desdém. "O Tiago só quer ser patrão para se armar em importante. Daqui a 3 dias, quando o dinheiro acabar, volta a pedir emprego." O Tiago ouvia tudo, mas não respondia. Apenas comia rapidamente e saía para a oficina. Havia noites em que eu ia ter com ele e o encontrava sentado sozinho, no meio do zumbido das máquinas, com a camisa suja de óleo e os olhos vermelhos de cansaço. Perguntei-lhe se ficava triste com o que a mãe e o irmão diziam. Ele limpou as mãos a um pano velho e respondeu baixinho: "Claro que fico triste, mas o meu maior medo não é que eles me critiquem, é que os teus pais tenham acreditado em mim e eu não consiga fazer nada." Essa frase marcou-me para sempre. O que o mantinha de pé não era o orgulho perante a sua família, mas a gratidão para com a minha. Mas o céu não abandona quem trabalha arduamente. Após alguns meses de dificuldades, a nossa pequena oficina começou a ter clientes regulares. Uma empresa de equipamentos agrícolas passou a encomendar-nos componentes de forma consistente. Depois, o dono de uma grande oficina recomendou-nos a outros, porque via que o Tiago cumpria a sua palavra. Entregava no dia combinado. Se havia um erro, assumia. Se algo estava mal, corrigia. O dinheiro ainda não era muito, mas o fluxo de caixa começou a estabilizar. Não nos atrevíamos a gastar. Todo o lucro era reinvestido na compra de mais máquinas, na reparação do telhado de zinco, na contratação de mais pessoal. Exatamente 1 ano após a abertura da oficina, o Tiago levou o primeiro envelope à minha terra para devolver uma parte do empréstimo aos meus pais. O meu pai,
Não aceitou logo. Olhou para ele durante um longo tempo e perguntou: "O negócio tem sido limpo, meu filho?" O Tiago respondeu sem hesitar: "Limpo, meu pai, com muito sacrifício e dificuldades, mas sem um cêntimo que não seja honesto." Só então o meu pai acenou com a cabeça e aceitou. A minha mãe, na cozinha, virou o rosto para limpar as lágrimas. Eu sabia que ela chorava de alegria, de pena pela filha e também de orgulho pelo genro que, um dia desprezado, começava agora a erguer-se com os seus próprios pés. A partir daí, a relação entre o Tiago e os meus pais deixou de ser a formalidade de genro e sogros. Era uma gratidão real, construída nos dias mais difíceis. Ele podia ser um homem de poucas palavras, mas de cada vez que íamos à aldeia, era ele que consertava o portão, mudava as lâmpadas, esperava que a minha mãe voltasse das consultas e ficava até tarde a conversar com o meu pai. Uma vez, perguntei-lhe em tom de brincadeira: "Gostas mais dos meus pais do que de mim, não é?" Ele olhou para mim com um sorriso terno. "Eu gosto deles porque acreditaram em mim quando eu não tinha nada. Essa gratidão nunca a esquecerei em toda a minha vida." Quando a oficina começou a dar lucro, a atitude da minha sogra também mudou, mas foi uma mudança superficial. Antes, quando a dona Júlia falava do Tiago, suspirava, abanava a cabeça e dizia que ele não tinha futuro. Mas desde que viu a oficina com máquinas novas e mais trabalhadores a entrar e a sair, começou a gabar-se aos vizinhos. "O meu Tiago agora também já sabe fazer negócios. O meu filho pode ser lento, mas não é inútil." Parecia um elogio, mas eu percebi que ela estava apenas a apropriar-se do sucesso dele. O que mais me magoava era que ela nunca, em momento algum, mencionava os meus pais. Nem uma palavra de agradecimento, nem um gesto de reconhecimento. Quem vendeu o terreno foi o meu pai. Quem tirou os brincos de ouro do casamento foi a minha mãe. Quem acreditou no Tiago quando ele não tinha nada também foram os meus pais. Mas, na boca da dona Júlia, tudo se resumia a: "O meu filho tem talento, por isso conseguiu erguer-se sozinho." Uma vez, quando tínhamos visitas, ela até sorriu, radiante. "Um homem com fibra é assim. Com talento, mesmo sem nada, constrói um império. Não precisa de se encostar a ninguém." Eu estava a passar com o bule de chá e, ao ouvir aquilo, senti um nó na garganta. O Tiago, sentado ali perto, parou a mão que segurava a chávena. Eu sei que ele ouviu. Ele levantou a cabeça, os lábios moveram-se como se quisesse dizer alguma coisa, mas eu abanei a cabeça discretamente. Não queria que a gratidão que devíamos aos meus pais se transformasse numa discussão por méritos à frente de estranhos. Quanto mais genuína é a gratidão, menos deve ser transformada em trocas de palavras para o mundo assistir. Mas quando se cede uma vez, as pessoas pensam que não sentimos dor. Desde que nos viu a prosperar, a dona Júlia aceitava os nossos presentes regularmente. Ora, era uma caixa de doces finos, ora uma máquina de massagens, ora um envelope no Natal. Aceitava, sim, mas, pelas costas, dizia às primas: "Os pais da Sofia ajudaram com um bocadinho de capital e agora agem como se fossem salvadores. Sem a base desta família, a filha deles, quem a teria trazido para a cidade?" Ouvi isto mais tarde, contado por uma parente afastada, e só consegui sorrir com amargura. Há pessoas que, mesmo a comer o pão que lhes é dado, ainda criticam as mãos sujas de terra de quem o amassou. Enquanto a nossa oficina se estabilizava, o meu cunhado Ricardo também começou a subir na carreira. Foi nomeado diretor de filial de uma empresa de materiais de construção. A notícia deixou a dona Júlia radiante. Comprou um banquete, convidou alguns familiares para jantar, dizendo que era para celebrar o sucesso do filho, mas na verdade era para se exibir. Naquele jantar, ela pôs o melhor pedaço de peixe no prato do Ricardo e disse bem alto: "Eu, quando for velha, só preciso do meu Ricardo. É ele que me enche de orgulho." Houve um silêncio na mesa. O Tiago baixou a cabeça para o prato, sem dizer nada. Vi o seu nariz a franzir-se ligeiramente, mas ele continuou a pôr legumes no meu prato, como se nada fosse. Eu sabia que ele estava triste, não por inveja do irmão, mas porque, aos olhos da mãe, por mais que se esforçasse, estaria sempre um degrau abaixo. Disse que os pais amam os filhos por igual, mas por vezes o favoritismo é tão grande que transforma um filho no orgulho da família e o outro na sua sombra. A minha concunhada, Patrícia,
Desde que o marido foi promovido, também começou a agir com mais superioridade. Vestia-se de forma mais elegante e falava sempre num tom entre o professoral e o condescendente. Uma vez, trouxe um pouco de arroz do Alentejo que a minha mãe me tinha mandado e dividi-o pela família. Ela olhou para o saco e riu-se. A tua família é mesmo genuína, sempre com arroz e legumes. Ainda bem que casaste com o Tiago, porque se ficasses na tua terra a trabalhar no campo a vida toda, quando é que abrias os olhos? Ao ouvir aquilo, a minha mão, que estava a fechar o saco de arroz, parou. Respondi muito baixinho. É do campo, mas é arroz limpo, minha cunhada. Os meus pais produzem-no com o suor do rosto. Não há nada de que se envergonhar. Patrícia riu-se, dizendo que eu era muito sensível, mas eu sabia que há palavras que as pessoas dizem fingindo que são inocentes, mas que, na verdade, visam o nosso ponto fraco. O Tiago, que estava à porta da cozinha, ouviu tudo. A sua expressão tornou-se sombria. Ele entrou, pronto para responder, mas eu agarrei-lhe na mão. Não queria que ele discutisse por minha causa na cozinha, com a sogra à espera lá fora, para me acusar de instigar o marido contra a família. Mas a dona Júlia tornava-se cada vez mais insuportável. Aceitava a nossa generosidade e, ao mesmo tempo, não parava de rebaixar a minha família. Os meus pais mandavam legumes frescos. Ela dizia que era coisa do campo. A minha mãe mandava um frango caseiro. Ela dizia que a carne era rija. No Natal, eu dava-lhe um envelope com dinheiro. Ela aceitava e depois dizia aos vizinhos: uma nora tem de ser assim, ajuizada. A família dela não tem nada para dar. Ouvi tanto que o meu coração se foi tornando insensível. Mas cada vez que via o Tiago a aguentar em silêncio, sentia mais pena dele do que raiva deles. Até que uma tarde, tudo deixou de ser apenas palavras ao vento. Nesse dia, eu estava a arrumar a cozinha e o Tiago tinha chegado mais cedo, mas ainda não tinha entrado em casa. A dona Júlia estava na sala com a Patrícia e, pensando que só estavam as duas, falou com toda a naturalidade. Os pais dela ajudaram com um dinheirinho e agora agem como se fossem benfeitores. Sem esta família, o que seria da Sofia na cidade? Que posição teria ela? Gente do campo que gosta de se gabar. Patrícia concordou. A mãe tem razão. Quanto mais respeito lhes damos, mais eles pensam que valem. Eu, na cozinha, tremia enquanto segurava um pano. Mas quem ouviu tudo com mais clareza não fui eu. O Tiago estava atrás da porta de serviço, ainda com um saco de componentes que trouxera da oficina na mão. Ele ficou ali parado durante muito tempo, tanto tempo que me assustei. Não entrou para confrontá-las, não gritou, não bateu na mesa. Apenas se virou e foi embora em silêncio. Naquela noite, ele não jantou. Sentou-se no pequeno escritório, abriu o computador e começou a verificar cada conta, cada contrato, cada movimento financeiro da oficina. Perguntei-lhe o que estava a fazer. Ele apenas respondeu: a partir de agora, quero que tudo seja claro. O que é nosso? O que é dos teus pais? O que temos de pagar e o que temos de guardar? Não vou deixar que ninguém tenha a oportunidade de dizer que os teus pais vivem à custa da filha. Naquele momento, eu ainda não sabia. A partir daquele instante, o Tiago começou a separar secretamente as nossas finanças e a preparar um plano muito maior. Um plano que nem eu, que dormia ao seu lado todas as noites, conhecia. Chegou a época da ceifa desse ano, trazendo um calor abrasador sobre os campos da minha terra. A minha mãe, já com mais de 50 anos e dores de costas há vários anos, tinha sido aconselhada pelo médico a não fazer esforços. No entanto, ela continuava a ter pena de gastar dinheiro a contratar alguém, dizendo sempre: a nossa terra não pode ficar ao abandono. O meu pai tentou demovê-la várias vezes, mas ela apenas sorria. Faço o que posso para poupar algum dinheiro para vocês se desenrascarem. Era este o feitio da minha mãe. Uma vida inteira a poupar cada cêntimo para os filhos, e mesmo doente, tinha medo de os incomodar. Naquele dia, eu estava na oficina a verificar uma encomenda quando o telemóvel tocou. No ecrã, apareceu o nome da nossa vizinha, a tia Lourdes. Mal atendi, ouvi a sua voz a tremer. Sofia, minha querida, mantenha calma. A tua mãe acabou de cair na beira do campo, ficou com a boca um pouco torta e o braço esquerdo fraco. O pessoal já a levou para o hospital distrital. O médico disse que foi sorte ter chegado a tempo.
Não corre perigo de vida, mas tem de ficar em observação. Senti o chão a fugir-me. Os números na folha de encomendas à minha frente desfocaram-se. Agarrei-me à borda da mesa para me manter de pé. A mãe que todas as manhãs me dizia para comer e dormir bem, estava agora num hospital por ter tentado ceifar mais uns hectares de trigo. Liguei ao meu pai. Do outro lado, só ouvia o ruído de fundo do hospital e o som apressado das rodas de uma maca. O meu pai respondeu, muito brevemente: "Se puderes vir, vem. A tua mãe está consciente, mas ainda fraca." Com apenas estas palavras, senti o corpo a fraquejar. Deixei instruções ao gerente da oficina, peguei na minha mala à pressa e liguei ao Tiago. Ele estava numa reunião com um cliente numa zona industrial. Ao ouvir-me, disse de imediato: "Vai à casa buscar as tuas coisas primeiro. Eu volto já." A mãe é mais importante que qualquer encomenda. Aquelas palavras aqueceram-me o coração. Mas como na altura ainda vivíamos com a minha sogra, pensei que devia avisá-la, por uma questão de respeito. Não queria que ninguém me acusasse de sair sem avisar, embora por dentro estivesse a arder de preocupação. Cheguei à casa e encontrei a dona Júlia sentada na sala, com um prato de fruta e um bule de chá à sua frente. A minha concunhada, Patrícia, também lá estava, a experimentar um lenço de seda novo. O meu cunhado Ricardo estava a ver o telemóvel. Tentei manter a voz calma. "Mãe, a minha mãe no Alentejo sofreu um AVC ligeiro e está no hospital distrital. Peço licença para ir uns dias cuidar dela. Deixarei tudo organizado em casa antes de ir." A dona Júlia levantou a cabeça e olhou para mim. No seu olhar não havia um pingo de preocupação, apenas um certo aborrecimento, como se eu tivesse trazido um problema. Ela sorriu com desdém. "O campo que contrate gente para o trabalhar. Já é velha e ainda se esforça. Agora obriga a filha a largar a casa do marido para correr para lá. Naquela casa não há mais ninguém?" Senti um nó na garganta. A minha mãe tinha acabado de passar por um momento de perigo e a primeira coisa que ela dizia era uma crítica. Cerrei os lábios, tentando conter-me. "Sim, está lá o meu pai, mas ele também já tem idade. Com o que aconteceu à minha mãe, eu, como filha, não posso deixar de ir. Peço apenas alguns dias. Assim que ela estiver melhor, eu volto. Deixarei as refeições preparadas. Se houver visitas no fim de semana, também encomendarei comida." Humilhei-me a este ponto, apenas na esperança de que ela compreendesse um pouco. Mas há pessoas que simplesmente não querem entender, e quanto mais explicamos, mais nos veem como fracos. A dona Júlia bateu com a chávena na mesa. "Nesta casa não falta o que fazer. Se tu vais, quem é que trata dos jantares? Quem me ajuda a receber as visitas no fim de semana? Ou pensas que por ganhares uns trocos nessa tua oficina, já te podes pôr acima de toda a gente?" Patrícia, sentada ao lado, suspirou com uma voz melosa. "Se queres ir, podes ir. Ninguém te proíbe de seres uma boa filha. Mas tens de ter mais tacto. Não deixes que os outros pensem que a família do teu marido te trata mal e depois fiquem a falar da mãe e do Ricardo." Só nesse momento é que o Ricardo levantou a cabeça, com uma voz fria como água de poço. "Lá fora tens o teu pai, tens a tua família. Não estejas sempre a arrastar o teu marido para tudo. O Tiago agora está a dar-se bem nos negócios. Não é por a tua família chamar que ele tem de largar tudo e correr." Olhei para cada uma daquelas pessoas naquela sala e senti o meu coração a arrefecer a cada segundo. Eles não perguntaram se a minha mãe ia sobreviver, não se importaram com o meu medo. A única preocupação deles era quem ia cozinhar, quem ia receber as visitas, quem ia manter as aparências daquela casa. Ainda tentei uma última vez. "Mãe, eu não estou a abandonar a casa. Estou apenas a ir cuidar da minha mãe num momento de emergência. Se fosse a mãe a estar no hospital, eu estaria ao seu lado da mesma forma." A dona Júlia riu-se com desdém. Os seus olhos tornaram-se cortantes. "Não me compares com a tua mãe. Vou te dizer uma coisa. Se queres ir, vai. Mas não voltes a pôr os pés cá. Esta casa não é uma pensão, para entrares e saíres quando te apetece." Mal a frase foi dita, senti como se me tivessem dado uma bofetada na cara. Fiquei paralisada, a apertar a alça da minha mala, com a garganta a fechar-se. Nesse preciso momento, a porta da rua abriu-se. O Tiago entrou, com a camisa ainda suja do pó da estrada e a testa úmida de suor. Era evidente que tinha vindo a correr.
Ele estava à porta. O seu olhar passou por mim e fixou-se no rosto da sua mãe. Sem que ninguém precisasse de contar, eu sabia que ele tinha ouvido a última frase. A sala ficou tão silenciosa que se ouvia o tic-tac do relógio na parede. Pensei que ele ia zangar-se, gritar, discutir para desabafar. Mas não. O Tiago apenas olhou para a Dona Júlia durante muito tempo, um olhar que era ao mesmo tempo doloroso e frio. Depois, disse, com a voz baixa, mas cada palavra distinta e clara: "Está bem. A partir de hoje, a minha mulher não precisa de voltar a pôr os pés aqui." A Dona Júlia ficou estarrecida. O Ricardo também franziu o sobrolho e levantou-se. "O que é que queres dizer com isso, Tiago?" O Tiago não olhou para ele, continuando a falar com a mãe. "Vou dar aos meus sogros uma casa digna, mesmo em frente à tua mãe, para que vejas bem quem é que sabe viver com decência." Dito isto, virou-se para mim, pegou na mala que eu tinha na mão e disse: "Anda, Sofia. A mãe está à nossa espera." Não me lembro de como saí daquela casa. Lembro-me apenas que o Tiago me segurava a mão com muita força, tanta que os meus dedos doíam um pouco. Mas, estranhamente, aquela dor fez-me sentir que ainda tinha alguém em quem me apoiar. Atrás de nós, a voz da Dona Júlia ainda ecoava, áspera: "Vão. Se são tão bons, desapareçam de vez. Não pensem que por terem um dinheirinho podem fazer o que querem." O Tiago não se virou. Abriu-me a porta do carro, pôs a mala no banco de trás e sentou-se ao volante, com o rosto frio como se estivesse coberto de gelo. O carro arrancou daquela ruela familiar, sob a luz amarelada e difusa dos candeeiros. Eu, sentada ao lado dele, não conseguia parar de chorar. Não chorava em voz alta, mas sentia o peito apertado, dividida entre a preocupação com a minha mãe e a dor pelas palavras da minha sogra. Depois de andarmos um bocado, virei-me para ele, com a voz rouca: "Tiago, não faças nada por impulso, só porque estás zangado com a tua mãe. Comprar uma casa não é como comprar um ramo de salsa na praça. Aquela moradia custa 1 milhão de euros, não é brincadeira." O Tiago continuou a olhar em frente, as mãos a apertar o volante, as veias a saltarem sob a luz do carro. Passado um longo momento, ele disse: "Eu não estou a comprar por vingança. Estou a comprar porque os teus pais já mereciam viver com dignidade há muito tempo." Aquela frase deixou-me sem palavras. Eu sabia que ele não era uma pessoa de ostentação. Desde que os negócios começaram a correr bem, ele continuava a usar os mesmos sapatos velhos, a comer em marmitas com os trabalhadores na oficina, a poupar cada cêntimo para expandir a maquinaria e, no entanto, naquela noite, ele falou daquela casa de 1 milhão de euros, com uma certeza que parecia fincar estacas no chão. Chegamos ao hospital distrital e o corredor ainda estava iluminado por uma luz branca e fria. O meu pai estava sentado sozinho num banco de plástico, a abraçar o casaco velho da minha mãe. Assim que me viu, levantou-se, os lábios a tremer, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, eu corri para o abraçar. Ele deu-me umas palmadinhas nas costas. "A tua mãe está consciente, mas o médico disse que precisa de ficar em observação. Foi uma sorte termos chegado cedo." Limpei as lágrimas e olhei para o quarto. Vi a minha mãe deitada, com metade do rosto ainda um pouco torto e a mão pousada sobre o lençol, tão magra que me doeu o coração. O Tiago não entrou logo. Fez algumas perguntas ao meu pai sobre as despesas do hospital, os medicamentos, e depois foi direto à tesouraria. Pouco depois, voltou com os papéis da transferência de quarto. Tinha pago todas as despesas adiantadamente e pedido ao médico para transferir a minha mãe para um quarto particular, mais sossegado, para ser melhor acompanhada. O meu pai ficou perplexo. "Tiago, por que fizeste isso? Eu ainda consigo tratar disto." O Tiago respondeu apenas: "O pai preocupa-se com a mãe. O resto deixe comigo." A minha mãe acordou perto da meia-noite. Assim que me viu, tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, o que me partiu o coração. Segurei-lhe na mão. Estava fria e fraca, mas ela ainda tentou apertar a minha. Olhou para mim durante muito tempo e depois perguntou baixinho: "Vieste assim? A família do teu marido não te criou problemas?" Desatei a chorar ali mesmo, ao lado da cama dela. A mulher que acabara de regressar da porta da morte não se preocupava consigo, mas sim com o facto de a filha poder ser criticada pela família do marido. Abanei a cabeça repetidamente.
Não te preocupes com nada, mãe. Eu vir ter contigo é o correto. Não penses em mais nada. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou incessantemente. No ecrã, aparecia o nome da minha sogra. Olhei e senti um peso no coração. O Tiago pegou no telemóvel, atendeu e pôs em alta voz. A voz da dona Júlia ecoou imediatamente, fria e cortante. Se és tão boa, fica aí de vez. Não penses que por ganhares uns trocos já podes levantar a cabeça para a família do teu marido. Diz ao Tiago que, se ele ainda me considera mãe, que volte para casa imediatamente. O quarto ficou em silêncio. O meu pai virou o rosto. A minha mãe fechou os olhos e uma lágrima escorreu-lhe pela têmpora. O Tiago não a deixou continuar. Pegou no telemóvel e disse, com a voz grave, mas firme: Mãe, não voltes a ligar à minha mulher. A partir de hoje, não lhe falta casa para onde voltar. Do outro lado, houve um silêncio de alguns segundos. Depois a dona Júlia gritou: O que é que tu disseste? O Tiago respondeu: Palavra por palavra. Eu disse que uma casa que não sabe ter compaixão por alguém num momento de aflição não merece que a minha mulher tenha de baixar a cabeça para entrar. Dito isto, desligou. Na manhã seguinte, depois de a minha mãe estar mais estável, o Tiago pediu-me para voltar com ele à cidade por umas horas. Pensei que era para ir buscar mais coisas, mas, para minha surpresa, ele levou-me diretamente para a rua em frente à casa da minha sogra. Havia lá uma moradia de 2 andares, com um portão de ferro preto e palmeiras no jardim que já ultrapassavam o telhado. Eu já tinha ouvido a dona Júlia falar daquela casa. Ela sonhava comprá-la para o seu filho mais velho, o Ricardo, por causa da excelente localização, da estrada larga e por ser mesmo em frente à sua casa. O agente imobiliário já nos esperava, com uma pasta de documentos na mão. O dono era um empresário que se ia mudar para o estrangeiro e precisava de vender rapidamente. A documentação estava limpa, sem litígios. Entrei no jardim com o coração a bater descontroladamente. Da varanda do 2º andar, via-se perfeitamente o portão da casa da minha sogra. Virei-me para o Tiago e disse em voz baixa: Pensaste bem nisto? Viver aqui é ver o lado de lá todos os dias. Ele olhou diretamente para a casa em frente e respondeu: Temos de viver precisamente aqui, para que no futuro ninguém diga que os teus pais não têm onde cair mortos. À tarde estávamos no notário. O Tiago verificou cada página, perguntou sobre cada cláusula e depois assinou. Quando ele transferiu 1 milhão de euros de uma só vez, até o agente imobiliário o olhou com espanto. Eu, sentada ao lado, tinha as mãos geladas, não por pena do dinheiro, mas porque sabia que, a partir daquele momento, uma grande tempestade se ia abater sobre as 2 famílias. Quando o advogado nos acompanhou à porta, disse em voz baixa uma frase que me fez parar. Para ser sincero convosco, a senhora Dona Júlia, da casa em frente, já tentou comprar esta moradia para o filho mais velho, mas na altura não conseguiu arranjar o dinheiro para o sinal e perdeu a oportunidade. Agora, serem vocês a comprar. Acho que ela não vai engolir isto facilmente. Virei-me para o Tiago. Ele não pareceu surpreendido, apenas guardou a pasta de documentos com toda a calma. E eu percebi. Ele já sabia. Aquela casa não era apenas um lugar para acolher os meus pais. Era a declaração mais direta do Tiago, depois de tantos anos a ser desprezado. Ele já não era o filho mais novo que só sabia baixar a cabeça no anexo úmido das traseiras da casa. E os meus pais, que lhe estenderam a mão quando ele não tinha nada, a partir daquele dia, iriam viver num lugar digno, mesmo em frente aos olhos de quem um dia os rebaixou. 3 dias depois, quando a minha mãe já tinha passado o perigo e conseguia sentar-se para comer umas colheradas de canja, o Tiago começou a organizar a mudança. Fez tudo de forma rápida, sem alarido, sem discussões. As nossas coisas não eram tantas como se poderia pensar. Umas caixas de roupa, os documentos da oficina, o computador, alguns pertences pessoais e umas recordações que eu tinha trazido do Alentejo. Tudo o que pertencia à casa da minha sogra, ele disse-me para deixar, incluindo um serviço de chá que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro, mas que era usado por todos. Ele disse que estávamos a sair para viver com dignidade, não para que nos acusassem de roubar. Naquela manhã, uma pequena carrinha de mudanças parou em frente à casa da minha sogra muito cedo.
Os homens das mudanças entraram e começaram a trabalhar, com cuidado, mas rapidamente. A dona Júlia estava no patamar da entrada, de braços cruzados e com uma expressão fria, a observar como se estivesse a assistir a uma peça de teatro desprezível. Não nos perguntou para onde íamos, nem se a minha mãe estava melhor. Apenas disse uma frase que jamais esquecerei: já que querem ir, vão de vez. E não levem nada desta casa, para depois não termos má fama. O Tiago ouviu, parou por um instante, mas não respondeu. Apenas verificou cada caixa e disse aos homens para as levarem para a carrinha. Pensei que nos íamos mudar para um lugar mais longe, pelo menos para evitar os olhares curiosos da família dele. Mas a carrinha deu a volta à rua principal e parou mesmo em frente à moradia do outro lado. O portão de ferro abriu-se e as palmeiras no jardim baloiçaram suavemente com o vento. Eu parei em frente ao portão. Olhei para o outro lado da rua e vi a cortina da sala da minha sogra a mexer-se. Eu sabia que ela estava a observar. Toda a vizinhança começou a murmurar. As pessoas estavam habituadas a pensar que o Ricardo era o orgulho da família da dona Júlia, o filho bem-sucedido, diretor de filial, com um bom carro e uma conversa eloquente. Ninguém esperava que fossem o Tiago e a mulher a mudarem-se para a moradia de luxo virada para a rua. Perto do meio-dia, o Tiago foi de carro ao Alentejo buscar os meus pais. A minha mãe ainda estava fraca. Para sair do carro, eu tive de a amparar de um lado e o meu pai do outro. Ela vestia uma blusa castanha simples, o cabelo apanhado num coque baixo e o rosto ainda pálido depois da doença. O meu pai carregava um saco com medicamentos e algumas roupas velhas, sentindo-se embaraçado perante a casa tão grande. Olhou à volta do jardim e disse em voz baixa: "Isto não é demais, meus filhos?" O Tiago inclinou-se para pegar nas malas do meu pai e respondeu com sinceridade: "Não é demais, pai. Antigamente, os pais deram-me um rumo. Agora, eu só vos dou um lugar digno para descansarem." Mal a frase foi dita. Do outro lado da rua, o portão da casa da minha sogra abriu-se de rompante. A dona Júlia saiu primeiro, seguida pelo Ricardo e pela Patrícia. No início, ela pensou que os novos donos fossem estranhos e ficou a olhar com curiosidade. Mas quando me viu a ajudar a minha mãe a entrar no jardim, a sua expressão endureceu. O ar arrogante no seu rosto desapareceu, como se alguém o tivesse arrancado. Olhou para a moradia, para o carro, para os meus pais e depois para o Tiago. O seu olhar já não era apenas de raiva, mas de incredulidade. O Ricardo foi o primeiro a atravessar a rua. Olhou para a nova placa com o nosso nome junto ao portão e riu-se com desdém. "Vocês os dois alugaram a casa para fazer teatro? Precisam de ser tão dramáticos ao ponto de alugar a casa em frente?" A Patrícia, atrás dele, também tapou a boca a rir. "Pois, não se esforcem demais para não acabarem mal. As pessoas vivem em moradias de luxo, não ficam lá uns meses só para se armarem." Senti o rosto a arder, mas o Tiago adiantou-se. Sem levantar a voz, olhou diretamente para o irmão e disse: "A casa foi comprada por mim. A escritura está em meu nome. Queres ver?" A frase caiu no meio da rua como um prato a partir-se. Os vizinhos que estavam a espreitar do outro lado do passeio calaram-se de repente. O Ricardo ficou petrificado, o sorriso congelado nos lábios. A Patrícia também perdeu o ar vitorioso. A dona Júlia olhava para o Tiago como se estivesse a ver um estranho. Talvez, no seu íntimo, o filho mais novo que vivia no anexo úmido das traseiras nunca pudesse comprar a moradia que ela sonhava dar ao filho mais velho. Mas a verdade estava ali, à frente dos seus olhos, tão clara que não podia ser negada. A Patrícia, não querendo dar-se por vencida, disse em voz alta para os vizinhos ouvirem: "Enriquecer assim tão depressa é assustador. Hoje em dia, sabe-se lá de onde vem o dinheiro. Pedem dinheiro a agiotas e amanhã a família toda está metida em problemas." Eu ia responder, mas um carro de um banco parou em frente ao portão. 2 funcionários saíram, trazendo uma pasta com a confirmação da liquidação total do empréstimo e o recibo da transferência para a escritura. Um deles disse, educadamente: "Senhor Tiago, a documentação do pagamento total do valor da casa está concluída. Trouxemos a confirmação final para guardarem." Ao ouvir isto, o rosto da Patrícia ficou vermelho, como se tivesse sido apanhada a mentir. O Tiago recebeu os documentos,
Assinou a confirmação e virou-se para a mãe. Não se gabou, não se regozijou, mas foi essa calma que mais irritou a dona Júlia. Ela cerrou os lábios, a voz a tremer de raiva. Estás mesmo um homem rico, não estás? Compraste a casa em frente para me provocares? O Tiago respondeu, suave mas dolorosamente. Comprei para que os meus sogros tivessem um lugar para se recuperarem. Se a mãe se sente provocada, talvez seja porque ainda se lembra do que disse a Sofia. A dona Júlia ficou pálida, sem conseguir dizer nada. Ajudei a minha mãe a entrar em casa, sem olhar para trás. O meu pai seguiu-nos. O seu andar ainda era lento, mas as costas estavam mais direitas do que o habitual. Eu sabia que ele tinha ouvido e visto tudo, mas não queria criar mais embaraços para a filha. Naquela tarde, o Tiago foi para a cozinha e preparou uma panela de canja de galinha para a minha mãe, acompanhada de legumes cozidos e um molho de azeite e alho. Levou a canja à mesa e disse à minha mãe, coma um pouco para ganhar forças, mãe. A partir de agora, pode ficar aqui descansada. Ninguém tem o direito de a fazer sentir-se um fardo. A minha mãe pegou na colher com os olhos vermelhos. O meu pai, sentado ao lado, ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, estamos-te muito gratos por isto, meu filho, mas mantenha o teu coração no caminho certo. Não deixes que isto se torne uma competição. O Tiago acenou com a cabeça. Eu compreendo, pai. Eu já fui desprezado, por isso sei como dói ser expulso de casa. Não quero que os pais da Sofia passem por essa sensação nunca mais. Naquela noite, a nova moradia estava iluminada. Da cozinha vinha o cheiro a canja, a azeite e alho, e o som da tosse suave da minha mãe. Pela primeira vez em muitos dias, senti o meu coração a acalmar-se. Mas, do outro lado da rua, na varanda do segundo andar, a dona Júlia esteve muito tempo atrás da cortina a observar. A luz da nossa casa iluminava o jardim. A voz do Tiago, a rir e a conversar com os meus pais, chegava-lhe aos ouvidos. Ela cerrou os dentes e virou-se para o Ricardo, que estava ao seu lado, com a voz baixa e venenosa. Eu não acredito que o Tiago seja melhor que tu. De certeza que há aqui alguma coisa escondida, mas quem está habituado a estar no topo, mais difícil se torna aceitar que alguém que um dia desprezou, de repente, tenha o seu próprio lugar. Desde que nos mudamos para a moradia em frente, a nossa casa começou a ter mais movimento. Ora eram parceiros de negócios da oficina a discutir contratos, ora eram funcionários a trazer documentos para assinar, ora era o médico a vir ver a minha mãe. De cada vez que um carro parava em frente ao portão, eu via a cortina da casa da dona Júlia, do outro lado, a mexer-se. No início ela apenas olhava. Depois começou a falar. De manhã, no mercado, dizia às vendedoras de legumes. Hoje em dia, as pessoas são ótimas atrizes. Há quem receba dinheiro da família da mulher e depois finja que foi tudo mérito próprio. À tarde, à porta de casa, suspirava para as vizinhas. Não queria dizer nada, mas enriquecer depressa demais é preocupante. Quem faz negócios honestos não fica rico da noite para o dia assim. Ela não dizia os nossos nomes, mas toda a gente percebia de quem estava a falar. O perigo dos boatos não está numa grande acusação, mas nas pequenas insinuações que são lançadas todos os dias. Hoje era depender da família da mulher. Amanhã era não se saber de onde vinha o dinheiro. No dia seguinte, já se falava em lavagem de dinheiro. Eu ouvia aquilo e sentia uma mistura de raiva e vontade de rir. Uma mãe era capaz de desconfiar do próprio filho só por não suportar que o filho mais novo estivesse a ter mais sucesso que o mais velho. Na vida, a inveja por vezes não vem de fora, nasce dentro da mesma casa. A Patrícia também não ficou de fora. Publicou no Facebook uma frase cheia de indiretas. Quem é verdadeiramente rico não precisa de se exibir. Aqueles que mal têm algum dinheiro já fazem alarde, mais cedo ou mais tarde acabam por se revelar. Nos comentários, os seus amigos deixavam emojis a rir e perguntavam o que se passava. Ela não respondia diretamente, apenas acrescentava: há coisas de família que é melhor não se exporem. Eu soube disto porque uma funcionária da oficina me mostrou, mais indignada do que eu. Chefe, o que eles dizem afeta a vossa reputação. Mostrei o telemóvel ao Tiago. Ele olhou, sorriu com desdém e não comentou.
Perguntei. Não ficas zangado? Ele pousou o telemóvel e disse: Zangar-me adianta o quê? Quem fala com a boca, nós respondemos com atos. Na altura, não percebi o que ele queria dizer, mas na manhã seguinte, a resposta chegou. A metalomecânica Tiago. Sofia foi notícia num jornal local por ter patrocinado um sistema de purificação de água e reparado gratuitamente todas as mesas e cadeiras de uma escola nos arredores. Isto não foi para publicidade. O Tiago já tinha planeado isto há algum tempo, porque ele próprio estudara em salas de aula com telhados de zinco, onde o calor era insuportável, e bebera água de poço fervida que ainda tinha sedimentos. Ele disse-me: Nós viemos de baixo, ajudamos no que podemos. Não precisamos de esperar para ser ricos para fazer o bem. Na reportagem, o Tiago, com uma camisa simples, ao lado do diretor da escola, disse apenas: Houve quem acreditasse e me ajudasse quando eu não tinha nada. Agora, só quero retribuir uma pequena parte à sociedade, sem falar em dinheiro, sem se gabar da casa, sem pedir reconhecimento. Mas foi essa simplicidade que fez com que as pessoas o respeitassem. Antes do meio-dia, o vídeo já circulava por toda a vizinhança. As pessoas que antes desconfiavam começaram a olhar para a nossa casa de outra forma. À tarde, o senhor Antônio, o presidente da junta de freguesia, passou pelo nosso portão e chamou: Ó Tiago, já te vi nas notícias. Fazer o bem é muito valioso. Rico que pensa nos outros é que é um rico sustentável. O Tiago apenas sorriu. Obrigado, senhor Antônio. Faço o que posso. Eu, atrás da porta, senti um alívio. Há acusações que, por mais que se neguem, ninguém acredita. Mas uma boa ação feita no momento certo responde a todos os boatos. Pensei que, com isto, a dona Júlia se calaria. Mas, pelo contrário, ficou ainda mais irritada. O ponto alto foi na reunião de moradores no final do mês. Nesse dia, discutiam-se a limpeza das áreas comuns, a segurança e uma recolha de fundos para bolsas de estudo. Eu fui com o Tiago. Do outro lado, estavam a dona Júlia, o seu marido, o senhor Manuel, o Ricardo e a Patrícia. O ambiente começou normal, até que o senhor Antônio mencionou que a oficina do Tiago tinha acabado de ajudar a escola. Vários vizinhos aplaudiram, elogiando a nossa atitude. A dona Júlia, sentada mais atrás, ficou com uma expressão desagradável. Bebeu um golo de água e disse, com sarcasmo: Só tenho medo que haja quem mal enriquece, se esqueça das suas raízes. Fazem o bem por aí, mas deixam a própria mãe de porta fechada e casa fria. A sala ficou em silêncio. Senti a mão do Tiago, pousada no joelho, a apertar-se. Eu ia impedi-lo de responder, quando uma voz grave se ouviu vinda de trás. Era o senhor Manuel, o meu sogro. Ele sempre fora um homem de poucas palavras, uma sombra na sua própria casa, onde tudo era decidido pela dona Júlia. Mas naquele dia, ele olhou diretamente para a mulher e disse, de forma clara: Se não tivesses mandado a tua nora embora, quando ela só queria ir cuidar da mãe, agora eles não se teriam mudado para o outro lado da rua. A mãe dela estava doente. Ela pediu para ir cuidar dela. Isso é ser boa filha. Tu foste dura, e agora queixas-te de quê? A sala ficou num silêncio absoluto. A dona Júlia ficou estarrecida. Talvez nem ela esperasse que o marido a contradissesse em frente a toda a gente. O seu rosto alternava entre o vermelho e o branco. O Ricardo franziu o sobrolho. Pai, por que é que estás a falar dos nossos problemas aqui? O senhor Manuel virou-se para o filho mais velho, com a voz ainda calma. Porque a tua mãe começou a falar dos nossos problemas primeiro. Quem vive mal é que tem medo de ouvir a verdade. A dona Júlia, sentindo-se humilhada, virou as suas armas contra mim. A culpa é toda tua. Foste tu que instigaste o teu marido a abandonar a mãe e ainda trouxeste os teus pais para viverem à minha frente só para me provocares. Antes que eu pudesse responder, o Tiago levantou-se. Não gritou, mas a sua voz ecoou na pequena sala. Ninguém me instigou, mãe. Quem nos empurrou para fora foste tu, no dia em que disseste a Sofia: Se queres ir, vai, mas não voltes a pôr os pés cá. Foste tu que fechaste a porta primeiro. Uma vizinha mais velha, sentada ao lado, suspirou e disse diretamente: Ó Júlia, a tua nora pede para ir cuidar da mãe doente e tu mandas-na embora? Um dia, quando tu estiveres velha e doente,
Quem é que te vai cuidar? Ser sogra também exige que se deixe um caminho de bondade para o futuro. Aquela foi a gota de água. A dona Júlia levantou-se de rompante, os lábios a tremer, a mão no peito. Apontou para mim, depois para o Tiago, mas não conseguiu dizer nada. Segundos depois, o seu rosto ficou pálido e ela cambaleou. O Ricardo correu assustado para a amparar. Mãe, o que é que se passa? A Patrícia gritou para irem buscar álcool e a sala tornou-se um caos. O senhor Antônio ligou rapidamente para uma ambulância para a levar ao centro de saúde mais próximo. Eu fiquei ali, parada, com o coração a bater forte, mas não me aproximei. Não por regozijo, mas porque compreendi que há desmaios que não vêm apenas da tensão alta. Vem também do facto de uma pessoa que passou a vida inteira a usar o orgulho para subjugar os outros, pela primeira vez, ser confrontada com a verdade e perder a face perante toda a vizinhança. Depois daquela reunião de moradores, pensei que as coisas iriam acalmar. A dona Júlia teve uma crise de hipertensão. Foi observada e mandada para casa para descansar. Nos primeiros dias, a casa da minha sogra esteve em silêncio. Já não se ouvia a sua voz a dar ordens no pátio, nem se via a Patrícia a passear com o seu ar arrogante. Pensei que aquele silêncio se devia à vergonha, mas na verdade era apenas a calmaria antes de outra tempestade. Cerca de uma semana depois, começaram a circular rumores sobre o Ricardo na vizinhança. A obra para a qual a sua empresa forneceu materiais tinha sido denunciada pelo promotor por usar produtos de qualidade inferior. No início, eram apenas conversas de café, mas depois tornou-se um escândalo quando se soube que uma pessoa ficou ferida na queda de um andaime. Senti um arrepio na espinha ao ouvir aquilo. Apesar de não gostar do Ricardo, eu sabia que problemas em obras de construção não são brincadeira. Um saco de cimento de má qualidade, uma barra de aço com a espessura errada, por vezes, pagam-se com sangue. O Ricardo era constantemente chamado à empresa para dar explicações. Durante vários dias, vi-o chegar à casa muito tarde, com a camisa amarrotada e o rosto cinzento. Já não tinha o ar de diretor de filial bem-sucedido, nem aquele jeito de levantar o queixo ao passar pelas pessoas. A Patrícia, por sua vez, começou a vender discretamente os seus artigos de luxo. Primeiro, foi a mala que ela se gabava de ter custado mais de 2.000 euros. Depois o relógio, a pulseira e até as joias do casamento. Ela ainda tentava manter as aparências, mas o pânico nos seus olhos não se podia esconder com maquilhagem. A dona Júlia, nessa altura, ainda tentava defender o filho mais velho. A quem perguntava, ela respondia com desdém: "É só uma má fase. O meu Ricardo tem talento, vai passar por esta tempestade e erguer-se novamente. Quem está em grandes negócios passa sempre por altos e baixos." Ela dizia isto, mas eu notei que já não ia à casa de ninguém beber chá, nem elogiava o filho em voz alta como antes. O portão do outro lado da rua estava quase sempre fechado, as cortinas corridas o dia todo. O seu orgulho era como uma camada de verniz brilhante. Por fora parecia intacto, mas por dentro já começava a estalar. E então, o grande desastre aconteceu numa tarde chuvosa. Eu estava na varanda do segundo andar, a estender a roupa da minha mãe, quando vi 3 motas e uma carrinha pararem bruscamente em frente à casa da minha sogra. 5 ou 6 homens saíram, uns com pastas, outros a filmar com o telemóvel, todos com um ar ameaçador. Um deles começou a bater no portão com força. "Onde está o Ricardo? Que venha cá falar de dinheiro como deve ser. Não vale a pena esconder-se mais." A dona Júlia saiu de casa a correr, despenteada, com a voz a tremer. "Meus senhores, por favor, falem com calma. Não façam barulho em frente à minha casa." O homem que liderava o grupo riu-se com escárnio. Quando pediu o dinheiro emprestado, o seu filho falou com muita certeza: "Agora que chegou à altura de pagar, desliga o telemóvel. Como quer que falemos baixo?" Toda a vizinhança começou a abrir as janelas para ver. Uns escondiam-se atrás das cortinas, outros fingiam regar as plantas, mas todos estavam de ouvidos atentos. Eu, na minha varanda, senti um peso no coração. A cena da dona Júlia, de mãos postas a implorar em frente ao portão, não me deu qualquer satisfação. Senti apenas que a vida é estranha. Há pouco tempo, ela estava do outro lado da rua a acusar-me de viver à custa da minha família, e agora
Era ela que via cobradores de dívidas à sua porta. Lá embaixo, o meu sogro, o senhor Manuel, saiu, pálido. Perguntou onde estava o Ricardo. A dona Júlia gaguejou, sem conseguir responder. À noite, o Tiago recebeu uma chamada de um conhecido da área da construção. A sua expressão mudou completamente enquanto ouvia. Depois do jantar, ele sentou-se no escritório durante muito tempo, com o computador e uma resma de papéis impressos à sua frente. Levei-lhe uma chávena de chá e perguntei em voz baixa: aconteceu alguma coisa grave com o Ricardo? O Tiago não respondeu logo. Virou o ecrã do computador para mim. Nele, havia informações sobre vários empréstimos, alguns contratos de hipoteca e transações de investimento em nome do Ricardo. Li algumas linhas e o meu coração começou a bater forte. O Ricardo tinha secretamente hipotecado a casa onde os meus sogros viviam há vários meses. O dinheiro não tinha sido usado apenas na obra, mas também tinha sido investido na bolsa e em criptomoedas, por sugestão de um grupo de parceiros. Levantei a cabeça, chocada. A escritura da casa dos pais? Como é que ele a conseguiu? O Tiago olhou para mim com a voz pesada. Tem a assinatura do pai, mas suspeito que não seja uma assinatura normal. O mais doloroso era que a dona Júlia não era inocente. Ela sabia da hipoteca desde o início, ou pelo menos sabia que o Ricardo precisava de dinheiro e que tinha usado a casa como garantia. Mas escondeu tudo do senhor Manuel, escondeu de toda a família, porque acreditava que o seu filho mais velho era infalível. Ela via o Ricardo como o pilar da família. E quando esse pilar começou a apodrecer por dentro, ela ainda tentou envolvê-lo em papel de embrulho bonito. O Tiago disse, muito baixinho. A mãe sabia de uma parte. Ela pensava que o Ricardo só precisava de passar esta fase para ter um grande sucesso. Eu não sabia o que dizer. Uma mãe podia ser tão cega pelo favoritismo a ponto de pôr a sua própria casa em jogo. Do outro lado da rua, a discussão recomeçou. A Patrícia tinha chegado e mal entrou no pátio, começou a gritar com o Ricardo. És tão bom, não és? O orgulho da tua mãe. Agora vende a casa para pagar as dívidas. O Ricardo gritou de volta. Cala-te. Não foste tu que me aconselhaste a investir? Também sonhavas com casas e carros de luxo, com uma vida melhor. Agora atiras-me tudo para cima. Ouviu-se o som de coisas a partir. A dona Júlia chorava convulsivamente, tentando acalmá-los, mas ninguém a ouvia. Eu, atrás da cortina, olhava para o outro lado com o coração em tumulto. Pensava que aquela família era forte, porque todos falavam alto e gostavam de se superiorizar. Mas, afinal, bastou uma crise financeira para que a fachada de família honrada, de que tanto se orgulhavam, se partisse em 1000 pedaços. Naquela noite, o Tiago continuou a fazer chamadas para verificar a situação mais a fundo. Descobriu um detalhe estranho. Todos os investimentos que levaram o Ricardo à ruína foram recomendados pela mesma pessoa, um tal de Nuno, que tinha ligações à família da Patrícia. Os contratos de compra de materiais também passaram por uma empresa intermediária recém-criada. O preço de compra era anormalmente alto e a qualidade não correspondia. O Tiago olhou para aquelas informações durante muito tempo e depois disse: alguém montou uma armadilha para o Ricardo, mas ele também caiu nela por ganância e orgulho. Perguntei-lhe: ainda queres meter-te nisso? Depois de como eles te trataram? O Tiago encostou-se na cadeira, os olhos fixos na casa escura do outro lado. Passado um momento, respondeu: não os vou salvar por merecerem. Vou salvá-los porque o pai ainda vive naquela casa. Aquelas palavras calaram-me. Percebi que, no seu coração, ele ainda tinha uma linha muito clara. Podia estar zangado com a mãe, desiludido com o irmão. Mas o seu pai, que passou a vida inteira em silêncio e a aguentar, não merecia ser arrastado para a lama pelos erros dos outros. Perto da meia-noite, quando a nossa casa já estava com menos luzes acesas, a campainha tocou. Liguei a câmara e vi a dona Júlia do lado de fora. Já não tinha o cabelo arranjado, nem o rosto frio de sempre. Vestia um casaco fino, estava pálida, com os olhos vermelhos e inchados, e agarrava-se às grades do portão como se estivesse prestes a cair. O Tiago saiu primeiro, e eu segui-o a alguns passos. Pelo intercomunicador, a voz da dona Júlia tremia tanto que mal se percebia. Tiago, abre a porta. A nossa casa. Vamos perdê-la. Eu estava atrás do Tiago.
a ver o rosto pálido da dona Júlia no ecrã, com o coração num turbilhão. Há poucos dias, ela apontava para mim e dizia que eu envergonhava a família. Agora, aquela mulher estava à porta da minha casa, um lugar que ela desprezara, a tremer e a implorar para entrar. O Tiago ficou em silêncio por uns segundos e depois abriu o portão. Não porque tivesse esquecido tudo, mas porque, naquela noite, se a deixasse ali fora naquele estado, ele próprio não conseguiria ficar em paz. Mal a dona Júlia entrou, desabou a chorar. O seu choro já não era agudo nem teatral como das vezes em que se queixava aos vizinhos. Era um choro rouco, entrecortado, o choro de alguém que foi verdadeiramente encurralado. Agarrou-se a uma cadeira na varanda, a respirar com dificuldade, e disse: Tiago, meu filho, salva o teu irmão. Os credores ameaçam processá-lo. Se não arranjarmos o dinheiro, a casa do outro lado vai ser penhorada. Eu não sei o que fazer. Eu, ao lado, senti uma emoção difícil de descrever. Não sentia alegria, mas também não conseguia fingir que nunca tinha sido magoada por ela. A mulher que agora chorava à minha frente foi a mesma que me disse: se queres ir, vai, mas não voltes a pôr os pés cá. Foi ela que viu os meus pais como gente do campo, que disse que a minha família ajudou com um dinheirinho e agia como se fosse salvadora. E agora, ela entrava na casa comprada pelo filho que ela desprezava, para pedir ajuda para o filho que ela sempre endeusou. O Tiago puxou uma cadeira para ela se sentar, mas não perguntou logo pelo dinheiro. Olhou para a mãe durante um longo momento e disse em voz baixa: Mãe, ainda te lembras do dia em que disseste à minha mulher para ir embora e não voltar a pôr os pés cá? A dona Júlia pareceu ter sido tocada numa ferida aberta. Baixou o rosto, as lágrimas a caírem sobre as suas mãos enrugadas. Passado um momento, disse, com a voz embargada: Lembro-me, eu errei. Naquele momento, estava zangada, orgulhosa. Pensava que a nora tinha de seguir a família do marido, que a família de fora não era tão importante como a de dentro. Agora, com gente a bater-me à porta para cobrar dívidas, é que eu percebo o quão humilhante é não ter para onde fugir. Ao ouvir aquelas palavras, senti um aperto no peito. Há pedidos de desculpa que chegam tarde, mas pelo menos são um começo. O Tiago não disse que perdoava, nem a criticou mais. Apenas perguntou: quanto é que o Ricardo deve? Onde estão os papéis? A dona Júlia tirou da mala um monte de papéis amarrotados. As suas mãos tremiam tanto que alguns caíram no chão. Baixei-me para apanhar, e ao olhar, vi uma série de contratos de empréstimo, notificações de atraso. Os números deixaram-me gelada. Nesse momento, o senhor Manuel, amparado pelo Ricardo, também entrou. Parecia muito mais abatido, com os olhos encovados e as costas curvadas, como se tivesse envelhecido 10 anos numa só noite. Sentou-se e disse, com a voz rouca: não é só o dinheiro do investimento. O Ricardo também foi fiador de um amigo num grande empréstimo. O amigo desapareceu. Agora, os papéis estão todos em nome dele. A dona Júlia virou-se para o marido, em pânico. Tu sabias disto desde quando? O senhor Manuel olhou para ela com um sorriso triste. Só soube esta manhã. Defendeste tanto o teu filho mais velho, que só agora, com a casa prestes a ser perdida, é que dizes a verdade. A culpa é de quem? O ambiente na sala ficou pesado, como se houvesse pedras sobre nós. O Ricardo, encostado à porta, estava despenteado, com os olhos vermelhos de insônia. O ar arrogante que costumava ter desapareceu por completo. Ele não se atrevia a olhar para o Tiago e apenas murmurou: ajuda-me desta vez, mano. Eu sei que disse muita coisa errada, mas agora os pais. O Tiago levantou a mão, interrompendo-o. Não uses os pais como escudo. Se queres que eu ajude, primeiro tens de me entregar todos os papéis. Sem esconder nada, sem mentir sobre nada. As dívidas legais, eu procuro uma forma de resolver. As dívidas obscuras, de agiotagem ou fraude, têm de ir para um advogado e para a polícia. A dona Júlia acenou rapidamente com a cabeça. Sim, sim, como quiseres, desde que salves a casa. O Tiago olhou para a mãe, com a voz séria. Não é só salvar a casa. A partir de agora, neste assunto, não há mais segredos para manter as aparências. Se a mãe quer a minha ajuda, tem de aceitar a transparência. Quem errou, paga pelo seu erro. A dona Júlia cerrou os lábios.
Pela primeira vez via sem conseguir responder. Estávamos a organizar os papéis há cerca de meia hora quando se ouviu um carro a parar lá fora. A câmara mostrou 2 agentes da polícia acompanhados por um funcionário da junta de freguesia. O meu coração apertou-se. O Tiago levantou-se e foi abrir o portão. O funcionário perguntou de forma clara: "O senhor Ricardo Antunes está? Precisamos que ele nos acompanhe para prestar declarações sobre o desabamento na obra, onde um trabalhador ficou gravemente ferido. A documentação dos materiais apresenta indícios de falsificação." A Patrícia, que tinha acabado de vir da casa do lado, ao ouvir as palavras gravemente ferido, ficou pálida. A sua mala caiu ao chão. Ela gaguejou: "Não pode ser. Esses materiais tinham certificação. Ricardo, diz alguma coisa." O Ricardo ficou paralisado, com os lábios brancos. O senhor Manuel levou a mão ao peito e a dona Júlia atirou-se para os braços do Tiago, a chorar descontroladamente. "Eu errei, Tiago. Salva o teu irmão. Se ele for preso, como é que eu vou viver?" O Tiago cerrou os punhos. Vi nos seus olhos o peso terrível da decisão. Ajudar ou não, agora já não era uma questão de dinheiro. Se envolvesse, teria de enfrentar dívidas, falhas na construção, contratos com indícios de fraude e poderia até manchar a reputação da metalomecânica Tiago, Sofia, que ele construiu com tanto sacrifício. Mas se virasse as costas, os pais poderiam perder a casa e o irmão poderia cair no abismo. Ele não respondeu logo à mãe. Virou-se para o agente e disse, com calma: "Eu sou o irmão do Ricardo. A família irá cooperar. Deem-nos 10 minutos para ele ir buscar os documentos." O agente acenou com a cabeça. A Patrícia sentou-se de repente numa cadeira, pálida como a morte, e desmaiou. A sala tornou-se um caos. Eu chamei por ajuda para a levar para dentro. O Ricardo, como se estivesse em transe, deixou que o Tiago lhe pusesse um casaco nos ombros. Aquela noite parecia não ter fim. O Ricardo foi levado para prestar declarações. A dona Júlia, depois de chorar até não ter mais lágrimas, sentou-se num sofá, apática. O senhor Manuel olhava em silêncio para a casa do outro lado, onde viveu metade da sua vida e que agora corria o risco de perder. O Tiago só voltou perto das 2 da manhã, com o cheiro a tabaco e a chuva na roupa e os olhos injectados de sangue. Mal entrou no escritório. O telemóvel apitou com uma notificação. Era um ficheiro enviado por um velho conhecido da área da construção, com quem a nossa oficina já tinha trabalhado. O e-mail vinha com uma mensagem curta: "Tiago, vê isto depressa. O caso do teu irmão não é simples. Quem está por trás não é de fora." O Tiago abriu o ficheiro. Eu, atrás dele, vi cada página a aparecer, o coração a bater forte. Havia extratos bancários, contratos de intermediação, trocas de mensagens e um nome que se repetia constantemente. Quando o Tiago chegou à última página, o seu corpo estremeceu. Eu olhei para o nome e senti um arrepio na espinha. Quem armou a cilada ao Ricardo não era um rival desconhecido. Era alguém muito próximo, que já se sentara à mesa de jantar na casa dos meus sogros, que rira com a dona Júlia, que chamara ao Ricardo cunhado com uma voz doce como o mel. O nome na última página era Nuno. Tive de ler 2 vezes para acreditar. O Nuno era primo da Patrícia pelo lado da mãe. Ele costumava ir à casa dos meus sogros, jantar e beber com o Ricardo. Era mais novo que o Ricardo. Falava depressa. Vestia sempre camisas justas, o cabelo com gel, e da sua boca só saíam palavras como projetos, fluxo de caixa, contactos. A dona Júlia uma vez elogiou-o à minha frente. "O filho dos outros é que é despachado, sabe aproveitar as oportunidades. Um homem de negócios tem de ser assim." O dossiê que o Tiago recebeu continha o historial completo das transferências, os contratos de intermediação e capturas de ecrã de conversas de um telemóvel secundário. Segundo os documentos, o Nuno aproximou-se do Ricardo há mais de um ano, começando com jantares amigáveis. Ele elogiava constantemente o meu cunhado, dizendo que o Ricardo tinha jeito para patrão, que só lhe faltava um grande salto para ultrapassar o Tiago. O nome do Tiago era usado para espicaçar a sua competitividade, e o Ricardo, que passou a vida a ser endeusado pela mãe, não suportava a ideia de o irmão mais novo ter mais sucesso do que ele. No início, o Nuno apenas convidou o Ricardo a investir num lote de materiais baratos,
com um lucro pequeno, mas pago sempre a tempo. Depois, vieram alguns negócios de intermediação, com papéis limpos e dinheiro a entrar rapidamente. O Ricardo começou a confiar nele. O Nuno atacou o seu ponto mais fraco, o orgulho. Numa das mensagens, o Nuno escreveu: "Tu és o filho mais velho, tens de fazer um grande negócio para a tua mãe se orgulhar. Deixares o Tiago comprar uma casa e abrir uma oficina. As pessoas vão dizer que és inferior ao teu irmão. Fica mal." Ao ler aquilo, senti um arrepio. Uma frase que parecia uma brincadeira era, na verdade, um anzol lançado diretamente ao seu ego. O Tiago imprimiu todos os documentos. De madrugada, fomos à casa do outro lado. A sala dos meus sogros estava uma confusão de papéis, chávenas de chá viradas e cacos de vidro no chão da discussão anterior. O Ricardo estava sentado num sofá, com os olhos vermelhos, e a Patrícia, de braços cruzados perto da janela, pálida, mas a tentar manter uma aparência dura. A dona Júlia, ao ver o Tiago com o dossiê, levantou-se de um salto. "Já há uma forma de salvar o teu irmão?" O Tiago não respondeu logo à mãe. Pousou os papéis na mesa e virou-se para o Ricardo. Lê cada página e depois diz a toda a gente em quem é que confiaste." O Ricardo agarrou nos papéis, primeiro com uma expressão zangada, mas à medida que lia, o seu rosto mudava. Quando chegou à parte dos extratos bancários das transferências para a empresa intermediária do Nuno, as suas mãos começaram a tremer. Ele folheou rapidamente as páginas e depois bateu com o dossiê na mesa, os olhos a fuzilarem a Patrícia. "O Nuno é teu primo. Tu sabias disto desde quando?" A Patrícia recuou um passo, os lábios a tremer. Eu só sabia que ele te apresentava alguns negócios. Não sabia que te ia enganar." O Ricardo levantou-se de rompante, derrubando a cadeira. O som da cadeira a bater no chão ecoou de forma estridente. Ele gritou: "Tu arruinaste-me. Foi a tua família que me atirou para o fundo do poço." A Patrícia também já não conseguia manter a sua fachada de esposa dedicada. Gritou de volta: "Foste estúpido. Agora aguentas. Ninguém te pôs uma faca ao pescoço para assinares. Quando o dinheiro entrava, partilhavas com alguém? Agora queres culpar-me de tudo?" A sala ficou num silêncio mortal. A dona Júlia, entre o filho e a nora, estava pálida. Talvez fosse a primeira vez que via a família de que tanto se orgulhava a destruir-se com as palavras mais venenosas. O filho mais velho, que ela sempre chamou de Pilar, estava ali, como um animal encurralado. A nora, que ela considerava elegante e diplomata, afinal só sabia lavar as mãos quando a desgraça batia à porta. Ela gaguejou: "Patrícia, tu sabias e não me disseste nada." A Patrícia virou-se para ela com a voz fria. E se a mãe soubesse, o que faria? A mãe também só sabia gabar-se de como o Ricardo era bom, de como ele sustentava a casa. Toda a gente quer ganhar. Agora que se perde, procuram um culpado. Aquela frase foi como uma bofetada na cara da dona Júlia. Ela cambaleou, agarrando-se à mesa, de olhos abertos, sem conseguir dizer nada. Quando parecia que as coisas não podiam piorar, o Tiago tirou outro papel. A sua voz tornou-se mais grave. "E há mais isto. Esta casa foi hipotecada uma segunda vez. O processo tem a assinatura do pai." O senhor Manuel, que estava sentado em silêncio num canto, levantou a cabeça de imediato. "Eu nunca assinei uma segunda vez." O Tiago pôs a fotocópia à sua frente. "Eu também pensei o mesmo. A assinatura é falsa, mas o processo passou por um intermediário. Se não resolvermos isto depressa, a casa pode entrar num litígio enorme." O senhor Manuel pegou no papel, as mãos a tremerem violentamente. Olhou para a assinatura falsa, que se assemelhava à sua em 70 ou 80%, e depois olhou para o Ricardo. A sua voz ficou rouca. "Ricardo, foste tu?" O Ricardo baixou a cabeça, o suor a escorrer-lhe pelas têmporas. O seu silêncio foi a resposta. A dona Júlia gritou: "Não pode ser. O Ricardo não faria uma coisa dessas. Ele é o filho mais dedicado desta casa." Mas o seu grito foi tão fraco que nem ela própria parecia acreditar no que dizia. O senhor Manuel levantou-se, mas antes que pudesse dar um passo, levou a mão ao peito e caiu. Corri, assustada, para o amparar, enquanto o Tiago ligava de imediato para o 112. A dona Júlia
Chorava histericamente, ajoelhada ao lado do marido, a chamar o seu nome sem parar. O Ricardo ficou paralisado, como se tivesse perdido a alma. A Patrícia recuou discretamente, com um olhar de pânico, mas não por preocupação com o sogro, e sim como se estivesse a planear a sua própria fuga. Na ambulância, eu ia atrás com a dona Júlia, enquanto o Tiago ia ao lado do pai. O senhor Manuel respirava com dificuldade, pálido, mas ainda conseguiu agarrar na mão do filho mais novo. A sua voz saía aos soluços, cada palavra a rasgar-lhe o peito. Eu errei, meu filho. Deixei a tua mãe ser parcial durante demasiado tempo. Fiz-te sofrer e arruinei o teu irmão. O Tiago baixou a cabeça, os olhos vermelhos, mas não chorou. Apenas apertou a mão do pai com força. Pai, não diga mais nada. Primeiro vamos para o hospital. Olhei para aquela cena com um nó na garganta. Há erros numa família que não explodem de imediato. Acumulam-se dia após dia, a partir de um elogio desigual, de uma defesa errada, de um silêncio quando era preciso falar. E quando tudo se desmorona, quem sofre não é apenas uma pessoa, mas a família inteira. A dona Júlia, sentada à minha frente, despenteada, com o rosto entre as mãos, a mulher que sempre aparecia impecavelmente vestida e com uma voz cortante como uma faca, era agora apenas uma mãe em pânico perante o risco de perder o marido, a casa e a confiança no filho de quem mais se orgulhava. Quando a ambulância parou no hospital, a dona Júlia mal se conseguia manter de pé. Os médicos levaram o senhor Manuel para as urgências. A porta fechou-se rapidamente. Ela desabou num banco do corredor, a chorar sem som. O Tiago ficou a alguns passos da mãe, com uma expressão pesada. Eu sabia que ele ainda estava zangado, magoado, mas também não conseguia virar-lhe as costas. Naquela noite, pela primeira vez, vi a dona Júlia sem a sua arrogância. Sem o esta casa tem tradição. Sem o meu filho mais velho enche-me de orgulho. Sem o seu tom sobranceiro de sempre. Em frente à porta fria das urgências, ela era apenas uma mulher a tremer, ao perceber que o seu favoritismo e orgulho tinham levado a sua família à beira do abismo. Depois da noite no hospital, quando pensamos que, com a recuperação do senhor Manuel, as coisas iriam acalmar, a casa do outro lado da rua mergulhou ainda mais no caos. Os credores apareciam todos os dias, cada vez mais. No início, ficavam do lado de fora a ligar, a entregar notificações, a exigir que o Ricardo viesse falar. Depois, começaram a bater no portão e a insultá-lo, a chamá-lo de burlão. Houve quem atirasse um balde de tinta vermelha contra o portão de ferro da casa. A tinta escorreu pelo chão como uma enorme mancha de sangue, aterrorizando toda a vizinhança. A dona Júlia estava à beira de um colapso. A mulher que nunca saía de casa sem o cabelo arranjado e a roupa impecável, agora estava no meio do pátio, com um pijama amarrotado, a tentar limpar a mancha de tinta com um pano, as mãos a tremer. Os vizinhos passavam, não diziam nada, mas os seus olhares eram suficientes para magoar. O orgulho que ela guardara a vida inteira tinha sido atirado ao chão, em frente à sua porta, com um balde de tinta vermelha. Naquela tarde, ela voltou a atravessar a rua até a nossa moradia, mas desta vez já não tinha o ar de quem vem pedir contas. Ficou muito tempo do lado de fora, os ombros caídos, o olhar fixo no chão. Eu estava na cozinha a preparar uma canja para a minha mãe, e ao ouvir a campainha, ia abrir. Mas a minha mãe, apoiando-se na mesa, levantou-se. A dona Amélia ainda andava devagar, metade do corpo ainda fraco do AVC, mas disse: "Deixa estar, que eu vou." Corri para ajudar a chegar ao portão. Quando a porta se abriu, a dona Júlia levantou a cabeça. As duas mulheres ficaram frente a frente, uma que, um dia, desprezara a outra por ser do campo, e a outra que fora ferida por esse mesmo desprezo em nome da filha. Pensei que a minha mãe lhe viraria a cara, ou pelo menos a evitaria. Mas não. A minha mãe apenas tirou um lenço limpo do bolso, entregou-o à dona Júlia e disse suavemente: "Entre, por favor. Ficar aí fora só dá que falar." Uma simples frase, e a dona Júlia desabou a chorar. Chorou como uma criança, a apertar o lenço com força, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo batom desbotado. Talvez, naquele momento, ela tenha percebido que a pessoa que um dia desprezara
Era quem lhe estava a oferecer um último pingo de dignidade. Se fosse a dona Júlia de antigamente, talvez tivesse dito uma palavra sarcástica para se vingar, mas a minha mãe era diferente. Passou a vida inteira no campo e compreendia melhor do que ninguém que, quando uma pessoa cai na lama, o que mais precisa não é de mais um pé a empurrar, mas de uma mão a puxar. O Tiago, ao saber, veio a correr da oficina. Convidou o advogado da empresa para vir à nossa casa nessa mesma noite. A sala encheu-se de papéis, contratos de empréstimo, hipotecas, declarações de dívida, recibos e documentos de origem duvidosa que os credores tinham feito o Ricardo assinar. O Tiago não disse que ia pagar tudo, nem prometeu salvar a situação a qualquer custo. Sentou-se, empurrou os papéis para o advogado e disse: "O que for legal, resolvemos. O que for fraude, agiotagem ou coação, separamos. Não vou usar dinheiro limpo para tapar sujidade." A dona Júlia, sentada ao lado, tinha os olhos vermelhos. Tentou falar várias vezes, mas desistiu. O Ricardo mantinha a cabeça baixa, como um aluno que cometeu uma falta. Apenas o senhor Manuel, ainda fraco desde que saiu do hospital, estava encostado numa cadeira a tossir de vez em quando. Olhou para o Tiago e disse com a voz rouca: "Faz o que puderes, meu filho. Não arruínes a tua oficina por causa desta casa." O Tiago respondeu: "Não se preocupe, pai. Eu ajudo com a lei, não com o orgulho." O advogado trabalhou até quase meia-noite. Quanto mais analisava, mais franzia o sobrolho. Muitas dívidas não tinham contratos claros. As taxas de juro eram ambíguas. Alguns papéis eram apenas fotocópias. E certas transferências tinham sido feitas para contas pessoais que não correspondiam ao credor. Havia até indícios de que alguns documentos foram assinados sob coação ou sem informação completa. O advogado pousou a caneta e disse, de forma categórica: "Não podemos pagar à toa. Pagar assim é assumir tudo. Temos de exigir que cada parte apresente os documentos originais, confrontar as transações e fazer tudo com atas." Na manhã seguinte, o grupo de credores voltou. Desta vez, eram mais e mais agressivos. Bateram no portão da casa dos meus sogros com força, a gritar que o Ricardo era um burlão. Havia quem estivesse a filmar, a fazer diretos nas redes sociais para aumentar a pressão. A dona Júlia, a ver de dentro, estava pálida. Ia abrir o portão para implorar, mas o Tiago impediu-a. "Mãe, quanto mais chorar, mais eles avançam. Hoje, deixem-me falar." Ele saiu com o advogado. Eu seguia-os, a filmar tudo com o telemóvel. O Tiago parou em frente ao portão, sem desviar o olhar, sem levantar a voz. Olhou para cada um deles e disse, de forma fria mas clara: "Quem tiver documentos legais, eu converso. Quem vier ameaçar a minha família, vandalizar ou difamar, vai direto para a esquadra." Um homem tatuado riu-se. "Quem és tu para me falares de leis? O teu irmão pediu. A tua família paga." O Tiago não mudou de expressão. Apenas olhou para o advogado. O advogado adiantou-se imediatamente e exigiu que o homem apresentasse o contrato de empréstimo, os comprovativos de transferência e a base de cálculo dos juros. "Se continuar com as ameaças, apresentaremos queixa por coação e perturbação da ordem pública." O grupo ainda estava agressivo, mas quando a polícia local e o presidente da junta, que o Tiago tinha chamado previamente, apareceram, as suas expressões começaram a mudar. O homem que estava a filmar baixou o telemóvel e o tatuado também perdeu a voz. A polícia pediu os documentos a cada um e convidou-os a irem à esquadra se continuassem a causar problemas. Foi nesse momento que percebi que muitos dos que se fazem de fortes só o são quando encontram pessoas fracas. Perante a lei, testemunhas e câmaras a gravar, sentiram-se imediatamente intimidados. Depois de o grupo se dispersar, um silêncio pesado caiu sobre o pátio da casa da minha sogra. A dona Júlia, atrás do portão, de mãos cerradas, não desviava o olhar do Tiago. Talvez fosse a primeira vez que via o seu filho mais novo, não só a saber ganhar dinheiro, mas também a ter a calma e a coragem para proteger a família de ser encurralada pela multidão. O Tiago virou-se para a mãe. Não a culpou, não a consolou. Apenas disse, lentamente, "Eu ajudo por causa do pai, não por causa das palavras que a mãe um dia disse."
Mas a partir de hoje, a mãe tem de perceber que quem está a salvar esta família é o filho que mais desprezou. A dona Júlia estremeceu, os lábios a tremer, mas não conseguiu dizer nada. A frase não foi dita em voz alta, nem com peso, mas foi como se lhe tivessem colocado uma pedra no peito. Ela caiu de joelhos no meio do pátio, o rosto entre as mãos, a chorar convulsivamente. Eu, ao lado da minha mãe a ver aquela cena, já não sentia qualquer satisfação. Sentia apenas que na vida, tudo o que se dá, recebe-se. Há palavras que dizemos num momento de arrogância, que pensamos que o vento leva, mas que, na verdade, ficam guardadas no coração de alguém. E um dia, quando estamos no nosso pior momento, essas mesmas palavras voltam para nos esbofetear com mais força do que qualquer mão. Nos dias seguintes, o Tiago mal dormiu. De dia, tratava dos assuntos da oficina. À noite, juntamente com o advogado, analisava cada dívida, cada contrato, cada nome ligado ao Nuno. Não se deixou levar pelas emoções, nem se apressou a pagar. Disse ao Ricardo de forma muito clara: se queres salvar alguma coisa, primeiro tens de contar toda a verdade. Se esconderes um único detalhe, eu largo tudo. Quando pensávamos que a situação não podia piorar, na manhã seguinte veio outro golpe. A Patrícia desapareceu. No início, a dona Júlia pensou que ela tinha ido para a casa da mãe, envergonhada com as discussões. Mas perto do meio-dia, quando o Ricardo abriu o cofre do quarto, ouviu-se um grito que rasgou o silêncio da casa. Eu, que estava a estender toalhas do outro lado, assustei-me e corri para a varanda. O Ricardo desceu as escadas a correr, despenteado, a segurar uma caixa de veludo vazia. Gritou: onde está o dinheiro? O ouro? Onde está a Patrícia? A dona Júlia correu atrás dele, em pânico. Dentro do cofre, todo o dinheiro que tinham guardado para fazer um pagamento inicial desaparecera. As joias do casamento, algumas peças de ouro que a dona Júlia guardava e até o relógio caro de que o Ricardo tanto se gabava. Tudo tinha desaparecido. Só restavam alguns papéis velhos e um lenço de seda que a Patrícia usava, deixado ali como uma provocação. O Ricardo ligou incessantemente, mas o telemóvel da Patrícia estava desligado. Ligou para a casa da mãe dela, disseram que ela não tinha ido para lá. Ligou aos amigos, ninguém sabia dela. O Ricardo atirou o telemóvel contra o sofá, com os olhos vermelhos. Ela atreveu-se a levar tudo, atreveu-se a levar tudo o que eu tinha. A dona Júlia sentou-se numa cadeira, de cabeça entre as mãos. Talvez nunca tivesse imaginado que a nora que ela tanto elogiava por ser diplomata, elegante e ajuizada, um dia lhe esvaziaria o cofre e desapareceria. Mas o golpe não foi o último. À tarde, começou a circular nas redes sociais uma publicação a acusar o Ricardo de práticas comerciais desonestas, de usar materiais de má qualidade, de enganar promotores imobiliários e de forçar funcionários a assinar documentos falsos. A publicação incluía fotografias internas da empresa, guias de remessa, trocas de mensagens e até alguns trechos de gravações de áudio. Quem publicou usava um perfil anônimo, mas o conteúdo era tão detalhado que em poucas horas foi partilhado por todo o lado. Olhei para a publicação com um arrepio. Havia documentos ali que só alguém de dentro da família ou muito próximo poderia ter fotografado. O Tiago, ao ler, também ficou sério. Não tirou conclusões precipitadas, mas os seus olhos escureceram. Ligou ao advogado para investigar a origem da publicação e comparar com os documentos que o Nuno tinha usado. Menos de uma hora depois, o advogado ligou de volta, com a voz pesada. É muito provável que a Patrícia tenha divulgado estes documentos. Algumas das fotografias foram tiradas do escritório pessoal do Ricardo, em casa. Fiquei sem reação. Afinal, durante todo o tempo em que viveu naquela casa, a Patrícia não só sabia que o Nuno estava a levar o Ricardo para uma armadilha, como também guardou secretamente documentos, fotografou papéis e foi passando tudo ao primo, como um plano de fuga. Enquanto o Ricardo ganhava dinheiro, ela fazia o papel de esposa elegante. Quando viu que o barco estava a afundar, pegou em tudo o que podia e empurrou o marido para a água primeiro. O Ricardo estava sentado no meio da sala, com a publicação ainda no ecrã do telemóvel. Leu e releu, e de repente começou a rir. Um riso seco, distorcido, mais assustador do que o choro.
murmurou. Afinal, durante todos estes anos, eu fui apenas um peão. A dona Júlia olhava para o filho, os lábios a tremer. Ela já tinha provado o sabor da minha rebeldia, que considerara uma afronta, uma falta de respeito. Mas só agora sentia, perto do anoitecer, a polícia ligou a confirmar uma informação que deixou toda a família em choque. A Patrícia e o Nuno tinham saído do país como turistas há 2 dias. Os bilhetes de avião foram comprados antes de os credores começarem a aparecer. Ou seja, eles prepararam a fuga com muito cuidado. O Nuno não fugiu de repente, e a Patrícia não o seguiu por medo. Os dois planearam tudo, à espera que o caos rebentasse para fugirem. Ao ouvir isto, o Ricardo desmoronou-se. O homem que se considerava o orgulho da mãe, que desprezava o irmão por não ser como ele, agora sentava-se no chão com a cabeça entre as mãos. Chorava e ria ao mesmo tempo, a repetir: perdi tudo, a empresa, o dinheiro, a mulher. Para que é que eu continuo a viver? De repente, levantou-se e correu para a varanda do 2º andar. Tudo aconteceu demasiado depressa. A dona Júlia gritou, aterrorizada. Eu, do outro lado da rua, vi a cena e o meu coração pareceu parar. O Tiago correu da nossa casa tão depressa que eu só consegui gritar o nome dele. Quando o Ricardo pôs um pé no parapeito, o Tiago agarrou-o pelo colarinho e puxou-o para trás. Os 2 irmãos caíram no chão. O Ricardo debatia-se, a gritar como um animal ferido. Larga-me, deixa-me morrer. Já não tenho nada. O Tiago levantou-se e deu-lhe um soco no peito. Não para o derrubar, mas para o acordar. Gritou, com a voz a ecoar pela casa. Morrer é fácil. E os pais? E o trabalhador que ficou ferido? Tu causaste isto. Tens de viver para o resolver. O Ricardo, com a mão no peito, ofegante, olhava para o irmão com os olhos esbugalhados. O Tiago continuou, cada palavra a cravar-se no chão. A vida inteira só soubeste competir comigo. Agora que perdeste, queres morrer para que os outros limpem a tua porcaria? Aquela frase fez o Ricardo parar. A dona Júlia tapou a boca, a chorar sem conseguir parar. O senhor Manuel saiu do quarto, amparado a uma bengala, pálido, mas a olhar para o filho mais velho com uma dor imensa. Ricardo disse, com a voz rouca: se erraste, assume. Não obrigues os teus pais a carregar também com a tua morte. O Ricardo olhou para o pai, depois para a mãe e finalmente para o Tiago. Toda a arrogância no seu rosto desapareceu. Aquele homem ajoelhou-se em frente ao irmão. Primeiro um joelho, depois o corpo inteiro. Agarrou na mão do Tiago e chorou como uma criança. Eu errei. Passei a vida com inveja de ti. Quanto mais a mãe me elogiava, mais medo eu tinha de ser inferior. Tinha medo que um dia percebessem que eu não era tão bom como a mãe pensava. O Tiago ficou imóvel, a mão apertada pelo irmão. Vi os seus olhos a ficarem vermelhos, mas ele não a retirou. O Ricardo, a soluçar, continuou. Pensei que ter dinheiro, um cargo, uma mulher bonita, me tornava superior a ti. Mas quando perdi tudo, quem me salvou foste tu. Eu errei, Tiago. Errei mesmo. A sala ficou num silêncio sufocante. Lá fora começou a chover. O som da chuva no telhado era intenso, como se estivesse a lavar a sujidade acumulada durante demasiado tempo numa família cheia de orgulho e mágoa. Mas eu sabia que as lágrimas do Ricardo não podiam apagar os seus erros. Eram apenas o primeiro passo para que ele tivesse a oportunidade de viver e pagar pelo que fez, viver e consertar o que destruiu. Depois da noite em que o Ricardo se ajoelhou perante o irmão, a casa dos meus sogros pareceu mergulhar num silêncio profundo. Já não se ouvia a dona Júlia a ralhar com a empregada no pátio, nem a Patrícia ao telefone a gabar-se de uma mala nova, muito menos a vozearia do Ricardo a discutir projetos. A casa do outro lado da rua, que antes estava sempre iluminada, agora fechava as portas ao anoitecer. As pessoas continuavam a passar, a olhar de lado, mas já não viam a arrogância de antigamente. A dona Júlia envelheceu visivelmente. Em poucos meses, o cabelo ficou com madeixas brancas, as costas um pouco curvadas e os passos mais lentos. Antes, sempre que saía, tinha de pôr batom, vestir uma blusa impecável e o cabelo apanhado sem um fio fora do sítio. Agora, vestia muitas vezes uma blusa castanha simples, com um saco de medicamentos na mão. De manhã,
Ia ao hospital com o Sr. Manuel. À tarde, voltava para casa em silêncio. As tardes de chá, os elogios ao filho mais velho, as comparações entre famílias, tudo desapareceu como se nunca tivesse existido. O Sr. Manuel, depois do ataque cardíaco, teve de ficar mais tempo em observação no hospital. A dona Júlia cuidou dele sozinha. Dava-lhe a canja, limpava-o, anotava as horas dos medicamentos. Uma vez, fui visitá-lo e via sentada ao lado da cama, a massajar-lhe a mão com os olhos vermelhos. O Sr. Manuel dormia, e ela olhava para ele como se estivesse a ver algo que quase perdeu e só agora valorizava. Fiquei um pouco à porta e depois fui-me embora, sem querer embaraçá-la. A mulher que sempre dera ordens, agora aprendia a cuidar de um doente. Via-se que era desajeitada, mas também se via que era genuíno. Numa tarde chuvosa, enquanto a minha mãe estava na sala a arranjar legumes, a campainha tocou. Liguei a câmara e vi a dona Júlia do lado de fora, com um pequeno saco de pano na mão. A chuva fina caía-lhe nos ombros, os cabelos brancos colados às têmporas, o rosto pálido. Fui abrir o portão. Ela olhou para mim com um olhar embaraçado, muito diferente do de antigamente, e disse em voz baixa: "Eu queria ver a senhora Amélia um bocadinho, se não for incômodo." Hesitei por um momento, surpreendida pela forma como ela corrigiu o tratamento. Antes, nunca se referira à minha mãe com tanto respeito. Na sua boca, a minha mãe era a família de fora, a gente do campo, a sogra da aldeia. E, no entanto, naquele dia, ela estava à porta da minha casa, a pedir com hesitação. Acenei com a cabeça e levei-a para a sala. A minha mãe, ao vê-la, pousou o cesto de legumes. A dona Júlia pôs o saco de pano na mesa. Dentro havia algumas nozes, umas folhas de louro, um saco de feijão verde e uns pedaços de gengibre. Tudo coisas simples, baratas. Mas pela forma como as tratava, eu sabia que se preparara durante muito tempo para se atrever a trazê-las. Ela parou em frente à minha mãe, as mãos entrelaçadas, a voz a tremer. Eu desprezei-a. Pensei que a sua família era pobre, do campo, que não merecia o meu respeito. Mas quando eu estava no fundo do poço, foi a senhora que me abriu o portão, que me deu um lenço, que me salvou a face. Eu peço desculpa. A sala ficou em silêncio. Olhei para a minha mãe, com medo que a emoção a deixasse cansada. Mas a minha mãe apenas olhou para a dona Júlia durante um longo momento, com um olhar terno e triste. Depois, disse lentamente: "Criar filhos é sempre um sacrifício, dona Júlia. A senhora amou seu filho à sua maneira. Eu amei a minha filha à minha. O problema é que o amor, quando não é justo, acaba por magoar os filhos. De futuro, se amar os nossos jovens de coração, já é suficiente." A dona Júlia desabou a chorar. Não um choro ruidoso, nem a lamentar-se da sua desgraça. Apenas baixou a cabeça, as lágrimas a caírem no chão. Talvez fosse a primeira vez que era perdoada sem ser julgada, e por isso a dor era ainda maior. A minha mãe puxou uma cadeira para ela se sentar, serviu-lhe uma chávena de chá de camomila e empurrou-a na sua direção. "Beba, para aquecer. Já somos velhas, andar sempre em competição cansa." A frase foi dita de forma suave, mas foi como uma mão pousada no ponto mais doloroso do peito da dona Júlia. Enquanto as duas mulheres estavam sentadas em silêncio, o Tiago continuava a sua corrida contra o tempo. Com os documentos que reunira, descobriu que o Nuno ainda não tinha saído definitivamente do país e estava a tentar usar documentos falsos para voar para um terceiro destino. Um conhecido da área da construção informou-o que o Nuno fora visto perto do aeroporto, com uma parte do dinheiro em numerário e um disco rígido com dados de transações. O Tiago enviou imediatamente todas as provas verificadas às autoridades: extratos bancários, contratos de intermediação, mensagens a aliciar investimentos e a análise do fluxo de dinheiro. Naquela noite, enquanto jantávamos, o Tiago recebeu uma chamada. Ouviu e disse apenas: "Sim, iremos cooperar." Desligou, olhou para mim e disse: "Apanharam o Nuno no aeroporto." A minha mão parou a meio caminho do prato. A dona Júlia, sentada ao lado da minha mãe, ficou pálida ao ouvir a notícia. Não por pena do Nuno, mas porque percebeu que o caso tinha chegado a um ponto em que já não se podia resolver com dinheiro ou influências.
As autoridades determinaram mais tarde que o Nuno era suspeito de fraude, manipulação de investimentos e apropriação indevida de fundos através de múltiplos contratos de intermediação. O dinheiro que o Ricardo transferiu não estava concentrado num único projeto, mas fora dividido por várias contas para ocultar o seu rastro. O Nuno foi acusado formalmente. A Patrícia por ter ajudado a divulgar documentos, a destruir provas e a retirar o dinheiro do cofre antes de fugir, também foi alvo de um mandado de captura. A notícia foi como uma facada final no coração da dona Júlia, desfazendo qualquer ilusão que ainda tivesse sobre a sua nora elegante e ajuizada. O Ricardo, depois de uns dias de desespero, apresentou-se voluntariamente às autoridades. Entregou todos os documentos que tinha, confessou quais os contratos que assinou, quais foram influenciados pelo Nuno e quais estavam relacionados com a falsificação de documentos de materiais. Vendeu o carro de que tanto se orgulhava, o relógio e o resto dos seus bens pessoais para indemnizar a vítima do acidente na obra. Pela primeira vez, viu-a não tentar culpar os outros. Antes de ir para a esquadra, o Ricardo parou em frente à nossa casa. Olhou para o Tiago durante um longo momento e disse: "Não te peço que me livres da prisão. Só te peço que ajudes os pais a não perderem a casa, se houver uma forma legal." O Tiago acenou com a cabeça. "Assume a tua responsabilidade até onde for preciso. Quanto aos pais, farei o que a lei permitir para os proteger." Não houve abraços nem palavras lamechas entre irmãos, mas algo entre aqueles dois homens começara a mudar. O Ricardo já não se escondia atrás da sombra do filho mais velho. Começava a aprender a assumir os seus erros. Ao final da tarde daquele dia, ainda chovia. Fui à cozinha e parei, surpreendida com a cena. A dona Júlia estava junto ao nosso fogão, a mexer uma panela de sopa com uma concha. A minha mãe, sentada numa cadeira ao lado, dizia-lhe para pôr mais gengibre para aquecer o corpo. A dona Júlia era desajeitada, os legumes cortados de forma irregular, a sopa um pouco insossa, mas estava concentrada como se tivesse medo de errar. Ao ver-me à porta, disse, envergonhada: "A tua mãe disse que esta sopa faz bem a quem esteve doente. Estou a experimentar." Olhei para aquela cena com um nó na garganta. A mulher que um dia não me deixou ir cuidar da minha própria mãe estava agora na minha cozinha a fazer sopa para ela. A vida dá mesmo voltas inesperadas. Mas eu percebi que todo o despertar tem um preço, e o preço que a dona Júlia pagou foi perder quase tudo aquilo de que se orgulhava para, finalmente, aprender o significado da palavra bondade. Quase um ano depois, os resultados começaram a aparecer. O Nuno foi condenado por fraude e manipulação financeira. Os contratos falsos, as transferências de dinheiro complexas, as promessas de riqueza que um dia cegaram o Ricardo, tudo ficou claro nos autos do processo. Quando a sentença foi lida, não senti alegria, apenas um alívio, como se uma porta há muito encravada finalmente se tivesse fechado. A Patrícia, depois de ser detida e extraditada, também teve de responder pelos seus atos. Ela pensou que fugir era suficiente, que levar o dinheiro a faria cortar com o passado. Mas na vida, o que não é nosso, mesmo que o tenhamos na mão, não se consegue guardar por muito tempo. Os documentos que ela divulgou, o dinheiro desviado, a cumplicidade com o Nuno, tudo se tornou prova contra ela. Um preço que ninguém pôde pagar em seu lugar. O Ricardo teve a pena atenuada por ter cooperado com a investigação, por ter confessado tudo e por ter vendido os seus bens para reparar os danos. Mas, de um homem que conduzia um carro de luxo, vestia camisas impecáveis e era sempre o orgulho da mãe, ele recomeçou praticamente do zero, sem cargo, sem jantares com parceiros de negócios, sem o ar arrogante de antigamente. Ele pediu emprego como gestor de armazém na oficina do Tiago. Todos os meses recebia o seu salário, e uma parte era usada para pagar as dívidas. No início, muitos na oficina comentaram. Houve quem dissesse que o Tiago era demasiado generoso, outros que estava a arranjar problemas para si mesmo. Mas o Tiago apenas disse: quem erra tem de pagar, mas quem quer emendar merece uma oportunidade de o fazer. O Ricardo, ao ouvir aquilo, ficou muito tempo em silêncio. Desde que começou a trabalhar na oficina, falava pouco. Chegava cedo, saía tarde, verificava as mercadorias, fazia os registros. Onde errava,
corrigia. As costas que antes eram direitas por arrogância, agora curvavam-se não por humilhação, mas por estar a reaprender a ser homem. Uma noite, fui levar uns documentos ao armazém e vi os dois irmãos sentados à porta da oficina. Tinha acabado de chover. O cimento ainda estava úmido e o cheiro a óleo misturava-se com o da terra molhada. O Ricardo, com uma lata de bebida na mão, olhou para as pilhas de caixas à sua frente e disse em voz baixa ao irmão: "Antigamente, eu pensava que ganhar ou perder contra ti era a coisa mais importante. Agora, percebo que o mais difícil é manter uma família unida." O Tiago não respondeu logo. Olhou para o irmão por um momento e depois disse: "Mais vale tarde do que nunca. Mas a partir de agora, tens de viver com dignidade, não para que os outros te elogiem, mas para que os pais sofram menos." A dona Júlia também mudou muito. Já não falava do filho mais velho ou do mais novo, não comparava um com o outro. Havia manhãs em que ela vinha à nossa casa, não para espiar ou dizer palavras ásperas, mas para ajudar a minha mãe a andar, como parte da recuperação do AVC. Com cuidado, amparava o braço da minha mãe enquanto caminhavam na varanda, dizendo: "Ande devagar, não tenha pressa." A minha mãe sorria, terna. Antigamente eu corria nos campos. Agora, até para dar uns passos preciso de ajuda. A dona Júlia, ao ouvir aquilo, ficava com os olhos vermelhos. Uma vez, quando estávamos só as duas na cozinha, ela ficou muito tempo a olhar para uma panela de água a ferver e de repente disse: "Naquele dia, eu mandei-te embora. Agora, a pensar nisso, se tu tivesses mesmo cortado relações com esta família, ela já se teria desfeito há muito tempo." Eu não soube o que responder. Se aquelas palavras tivessem chegado mais cedo, talvez me tivessem feito chorar. Mas, depois de tudo o que aconteceu, senti apenas o meu coração a acalmar-se. Eu não esqueci as mágoas. Ninguém consegue apagar uma cicatriz com um simples pedido de desculpa. Mas também percebi que há pessoas que precisam de perder quase tudo aquilo de que se orgulham para aprender a baixar a cabeça e a olhar para trás. O Tiago, mais tarde, mandou arranjar o muro que separava as duas casas. Não o deitou abaixo. Apenas abriu uma pequena passagem com um portão de madeira, para que, quando fosse preciso, os dois lados pudessem passar facilmente. Ele disse que as fronteiras continuavam a ser importantes, mas que uma fronteira não tem de ser feita de ressentimento. Ao ouvir aquilo, senti uma grande ternura por ele. O homem que fora desprezado pela sua própria família, no final, escolheu manter a bondade, mas sem deixar que ninguém pisasse a sua dignidade. À noite, as duas famílias sentavam-se, por vezes, a beber chá no pátio comum. O meu pai e o Sr. Manuel falavam de plantas, do tempo, de consertar o telheiro, de criar mais uns vasos de orquídeas. A minha mãe sentava-se numa cadeira de descanso. A dona Júlia, ao seu lado, descascava uma laranja, separando os gomos e pondo-os num prato. Às vezes, ninguém falava do passado, mas era esse silêncio que nos deixava respirar. Nem todas as feridas precisam de ser remoídas. Algumas só precisam de tempo, de bondade e de gestos consistentes, todos os dias, para doerem menos. Numa tarde de sol ameno, a dona Júlia empurrava a cadeira de rodas da minha mãe pela rua em frente às casas. Alguns vizinhos, ao verem, ficaram surpreendidos. Houve quem perguntasse em tom de brincadeira: "Agora as duas comadres dão-se assim tão bem?" A dona Júlia parou, ajeitou o chale nos ombros da minha mãe e disse lentamente: "Ela não é só minha comadre, é a benfeitora da minha família." A minha mãe, ao ouvir, apenas sorriu, um sorriso terno como um campo de trigo depois da chuva. E eu, debaixo do alpendre, a ver aquela cena, senti os olhos a arder. A moradia de 1 milhão de euros que um dia deixou a minha sogra furiosa, no final, tornou-se o lugar onde as duas famílias aprenderam a sentar-se mais perto uma da outra. Não chamo a isso um milagre. Penso apenas que, por vezes, na vida, é preciso passar por uma grande tempestade para se perceber que casa vale a pena salvar, que pessoas merecem a nossa compaixão e o que se deve deixar para trás. Depois de tudo, compreendi que a riqueza não está numa casa grande nem em quem é superior aos olhos do mundo. A verdadeira riqueza está na forma como as pessoas se tratam nos momentos difíceis, quando não tem nada, quando não há nada para exibir. E há palavras que, ditas num momento de raiva, se não forem travadas, podem afastar uma família para muito longe.
Felizmente, no final, ainda conseguimos voltar a tempo para o lado da bondade.